Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 28. Capítulo 336. 336.336 O Paradeiro de Feng Ziyu. 336. Capítulo 336. O Paradeiro de Feng Ziyu. 336. Capítulo 336. O Paradeiro de Feng Ziyu. Monstros? Que tipo de monstros você viu aqui? Anfei não acreditou totalmente nas palavras da mulher. Parecia altamente improvável que uma dona de casa típica pudesse sobreviver em um armário cheio de monstros apenas com base na sorte. Aqueles braços deformados que você encontrou antes são o tipo de monstro mais comum aqui. Eles são como parasitas que vivem no armário, constantemente vasculhando os bolsos das roupas em busca de restos. Parece que eles podem extrair memórias dos donos das roupas desses itens e se alimentar deles. Eu os chamo de vermes de muitas mãos, às vezes também de necrófagos. Além dos catadores que coletam fragmentos de memória, existem outros monstros que parecem quase humanos, ou melhor, eles já foram humanos, mas agora ficaram atordoados e perderam todo o senso de identidade. Refiro-me a eles como almas perdidas. Há muito tempo, segui uma alma perdida vagando pelo armário. Depois de um longo tempo, aquela alma perdida desapareceu de repente. Onde ele saiu, tudo que encontrei foi uma peça de roupa encharcada de sangue que parecia muito parecida com a que ele usava. Vermes de muitas mãos e almas perdidas não nos machucarão. As criaturas mais perigosas neste armário são de um tipo completamente diferente. Um tipo de monstro se disfarça de porta de armário. Quando você abre a porta alegremente pensando que encontrou uma saída, você se depara com uma boca aberta. Existe outro tipo de monstro que se parece com uma pessoa, mas usa as roupas de sangue de dentro do armário. Eles são os mais perigosos. Eles se disfarçam de roupas e, quando você chega perto, de repente eles agarram e mordem você. O armário de Butterfly parecia existir entre o pesadelo e a realidade, como um corredor cheio de mofo que abrigava pessoas e monstros perdidos em um sonho. Este armário misterioso também pode estar relacionado à habilidade de Butterfly. Nas lembranças de Anfei, a maior habilidade de Butterfly era entrar primeiro no sonho de alguém e depois influenciar gradualmente a realidade através desse sonho. Você deve ter passado por momentos difíceis para sobreviver em um lugar como este, comentou Anfei com admiração genuína. Você se lembra há quanto tempo mora aqui? Sem sol, lua ou estrelas, sem qualquer ponto de referência, inicialmente tentei controlar o tempo, mas minha mente ficou cada vez mais confusa. Agora, nem sei dizer se é dia ou noite lá fora. Como você conseguiu sobreviver aqui? Há comida e água no armário? Anfei perguntou desconfiado, olhando para a mulher. Sua expressão era de curiosidade humana normal, mas internamente ele nutria uma suposição hesitante de que a mulher já poderia ter morrido e que ela era apenas um fantasma que não havia esquecido completamente seu passado. Água, a mulher ficou em silêncio e após uma longa pausa finalmente ergueu os olhos. Eu estava com medo de te assustar e pensei em te contar mais tarde. Já que você perguntou, não vou esconder nada de você. Venha comigo. A mulher segurava com força a faca de frutas na mão, o nervosismo aparente, como uma caçadora com pouca experiência. As manchas de sangue nas roupas ao redor ficaram mais pronunciadas. Depois de evitar os monstros do braço várias vezes, a mulher conduziu Anfei para dentro do armário. Vozes estranhas ocasionalmente passavam por seus ouvidos, como se as roupas usadas pelo falecido tivessem começado a falar de repente. Quanto mais andavam, mais inquieto Anfei ficava. As roupas ao redor deles pingavam sangue fresco, algumas ainda escorrendo como se tivessem sido arrancadas de um cadáver não muito tempo atrás. Aproximando-se das roupas, ouvia-se vagamente sons de gemidos angustiados. Chegamos, eu chamo este lugar de refeitório. Demorou meia hora de caminhada antes que a mulher parasse. Ela gentilmente pegou uma peça de roupa que ainda sangrava e pediu desculpas antes de colocá-la na boca. À medida que o sangue vermelho brilhante fluía em seu corpo, os olhos da mulher lentamente ficaram vermelhos. Depois de sugar o sangue, ela se virou para olhar para Anfei. Sua boca manchada de vermelho de sangue, dentes manchados de resíduos, rosto salpicado de respingos de sangue, ela agora parecia feroz como um fantasma feroz. Um forte contraste com como ela parecia antes. Você me acha assustador? Mas não se esqueça que salvei você mais cedo, disse a mulher, largando as roupas de sangue. Esta é a única maneira de sobreviver aqui. Resisti muito no início, mas não tive outra opção. Meu filho pode ser usado como brinquedo por um fantasma feroz e com esse pensamento em mente não há nada que eu não possa fazer. Você é uma ótima mãe. Não me elogie. Quando a fome bater forte o suficiente, você fará a mesma escolha porque é o único caminho. Depois que ela bebeu o sangue das roupas, suas veias começaram a inchar e sua pele ficou ainda mais pálida. Cada vez que ela falava, duas vozes saíam de sua boca, embora a outra voz fosse fraca. Anfei agora entendia porque a voz da mulher soava tão estranha. Para sobreviver neste lugar, ela bebeu o sangue das roupas de inúmeras pessoas mortas. Além de mim, você conheceu mais alguém aqui? Eu encontrei outros, mas a maioria está à beira da loucura. Alguns já se tornaram Lost Souls e provavelmente em breve se transformarão em roupas novas penduradas no armário. A mulher observou sua pele ficando gradualmente mais vermelha por causa do sangue que ela absorveu. Na verdade, há outra razão pela qual eu salvei você. Qual o motivo? Sinto que não posso aguentar muito mais.
Se eu me transformar em uma das roupas do armário, espero que você possa me carregar com você e ao mesmo tempo em que garante sua própria sobrevivência. Ajude a procurar meu filho, disse a mulher, não em tom exigente, mas como se quisesse negociar. Ele usava um pijama de ursinho quando desapareceu. Se ele ainda estiver vivo, espero que você possa cuidar dele. E se ele se transformou em roupa, você poderia, por favor, colocá-lo comigo, ok? Não seja tão pessimista. Talvez possamos encontrá-lo e partir juntos. Espero que sim. A mulher pensou que Anfei estava apenas confortando-a e não levou a sério suas palavras. Estou falando sério, Anfei estava prestes a pedir mais informações quando a mulher de repente fez um gesto para que ele se agachasse. Ao longe, as roupas de sangue balançavam suavemente e momentos depois, um homem na casa dos 40, com cabelos ralos e vestindo uma camisa, rastejou para fora. Ele não percebeu Anfei e a mulher, agachados no chão, avançando lentamente com seu corpo. Que lugar é esse? O rosto do homem de meia-idade contorceu-se de medo e seu estado mental estava muito instável, como se estivesse à beira do colapso. Não ousando pedir ajuda, temendo que isso atraísse o monstro, ele só conseguia se mover lentamente sozinho. O homem de meia-idade arrastou-se um pouco mais e tudo o que viu foram roupas ensanguentadas. Seus olhos agora viam tudo em vermelho e sua pele era muito pobre. Por que isso está acontecendo? As emoções do homem tornaram-se gradualmente instáveis e antes que ele desabasse completamente, Anfei e a mulher emergiram de seu esconderijo. Não entre em pânico, estamos presos neste armário assim como você. Não chegue mais perto. Apenas fique aí e fale. O homem de meia-idade viu as manchas de sangue que não haviam sido enxugadas no rosto da mulher e a faca de frutas em sua mão, e pensou em algo muito ruim. É melhor você manter a voz baixa. Se você atrair o monstro, tem certeza de que poderá correr mais rápido do que nós dois? Anfei, com sua abundante experiência prática em psicologia, embolsou o sabre de renascimento antes de se mostrar. Erguendo as mãos e aproximando-se lentamente, Anfei se aproximou do homem de meia-idade com a maior sinceridade. Parece que você não está neste armário há muito tempo? Não tenho certeza da hora, talvez mais de uma dúzia de horas? No começo fiquei parado e depois comecei a me mover lentamente quando descobri que havia um monstro, disse o homem de meia-idade, extremamente inseguro. Nesta situação, o som da voz de Anfei deu-lhe uma sensação de segurança. Você pode me dizer como entrou neste armário? Não sei. O homem de meia-idade agarrou seu cabelo já ralo. Houve um barulho forte vindo da casa do meu vizinho de cima no meio da noite, me mantendo acordado. Eu queria subir e verificar e quando fiz, descobri que a porta não estava trancada. Você entrou? Por que você simplesmente não chamou a polícia? Entrei sem pensar muito. Depois de entrar, não encontrei ninguém lá dentro. Quando senti que algo estava estranho, de repente ouvi um barulho vindo do quarto, então empurrei a porta e dei uma olhada. Você viu alguém no armário? Vi o inquilino deitado na cama, dormindo como um tronco. Achei que ele estava fingindo, então fui acordá-lo. No segundo em que toquei seu rosto, percebi que algo estava errado. O homem de meia-idade estava extremamente arrependido, mas agora era tarde demais para arrependimentos. Seu rosto estava gelado, como um pedaço de carne de porco recém-tirado da geladeira. Pele fria significa que ele está morto há algum tempo. Parece que o barulho lá em cima não era dele. Deve ter havido outra pessoa na casa, provavelmente o culpado, analisou Anfei calmamente. Foi o que pensei também, mas quando pensei em correr, meu corpo estava fora de controle. Fiquei tonto e quando abri os olhos novamente me encontrei neste lugar. O rosto do homem de meia-idade estava cheio de amargura. As ações que comprei quebraram ontem. Achei que minha sorte estava mudando, mas não esperava que fosse apenas o último lampejo de luz. O culpado que colocou você no armário estava atrás do seu vizinho. Seu envolvimento foi um acidente. Você pode me contar sobre seu vizinho? Anfei achou estranho. Parecia que o homem de meia-idade só havia sido arrastado para o armário recentemente. Dado o cronograma, Butterfly enfrentava buscas policiais cada vez mais intensas atualmente e procurava continuamente as falhas de Huang Ying. Era improvável que eles agissem precipitadamente. Meu vizinho é um estranho. Somos vizinhos há anos e não falamos mais do que 3 frases. Ele é um solitário e sempre escolhe comer na calada da noite. Ouvi de pessoas da comunidade que ele trabalhava para uma grande empresa, mas depois pareceu ter sofrido um revés e ficou deprimido e apático, partilhou o homem de meia-idade. Trabalhou para uma grande empresa? Os olhos de Anfei se estreitaram. Você sabe o nome dele? O nome dele é Feng Ziyu. Ele tem agido cada vez mais anormalmente recentemente. Todos os dias ele parece reservado, como se estivesse vivendo em um mundo de sua própria imaginação. Capítulo 337. 337.337 Esta velocidade de corrida fantasmagórica. 337. Capítulo 337. Esta velocidade de corrida fantasmagórica 337. Capítulo 337. Esta velocidade de corrida fantasmagórica é realmente ele. Quando Anfei ouviu o homem de meia-idade mencionar uma grande empresa, ele se lembrou de Feng Ziyu, na época em que o mapa do edifício da morte ainda não havia sido excluído do mundo raso da vida perfeita. Feng Ziyu e seu colega foram os 2 últimos testadores a entrar na área do edifício da morte, e foi fácil entender por que a borboleta o atacou. Feng Ziyu é muito discreto e não interage muito com as pessoas. Se não fosse pelos ruídos ocasionais vindos de seu quarto, eu suspeitaria que o quarto de cima estava vazio, disse o homem de meia-idade com pesar. Eu realmente não deveria ter me intrometido.
Uma cartomante me disse há muito tempo que a idade de 40 anos era um ponto crítico e me aconselhou a cuidar de mim mesmo. É melhor melhorar suas próprias habilidades do que acreditar no destino. Anfei ajudou o homem de meia idade a se levantar. Seu vizinho fez algo incomum nos últimos dias? Não o vi nos últimos dias. Parece que ele nunca sai do quarto. Recentemente, houve sons de batidas no corredor à noite, e parecia que a porta dele estava sendo batida. Sons de batidas à noite? Depois da meia-noite, pensei que talvez ele tivesse solicitado algum serviço tarde da noite. Ele está solteiro há tantos anos, eu entendo, então não pensei muito nisso. O homem de meia-idade não se atreveu a tocar nas roupas ao lado dele e ficou cuidadosamente atrás de Anfei. Além dos sons de batidas, não parece haver mais nada em comum. Você se lembra onde acordou? Anfei queria rastrear para encontrar pistas úteis de onde o homem de meia-idade havia acordado. Considerando que alguém que estava inconsciente não poderia ter entrado no armário, alguma coisa deve tê-lo movido. Não me lembro exatamente, mais ou menos nessa direção, o homem de meia-idade apontou para trás. Eu estava em tanto pânico que não prestei atenção, mas me lembro de uma coisa. Acordei em um lugar onde o chão estava cheio de muitas roupas de sangue rasgadas, todas escritas em preto. Na realidade, Feng Ziyu desapareceu sem deixar vestígios, nem vivo nem morto. Considerando a última mensagem que enviou a Huang Ying, ele deve ter sido atraído passo a passo para um sonho profundo pela borboleta, e até viu o quarto 4444. Se a sala 4444 é de fato o caminho que conecta a realidade e o mundo profundo usado pela borboleta, então Feng Ziyu deve estar no mundo profundo agora. O tio vizinho foi um incidente, tipo esse tipo de coisa inútil. A borboleta poderia simplesmente tê-lo descartado na passagem do armário, deixando-se defender sozinho. Anfei tentou conectar as informações limitadas em sua mente. Realidade, sonho profundo, mundo profundo. Poderia haver uma conexão entre esses três? A consciência de uma pessoa na realidade e o mundo dos sonhos estão interligados. A parte profunda do sonho e o quarto 4444 da borboleta estão conectados. E o quarto 4444 está conectado ao mundo profundo através da passagem do armário. Afinal, o número da sala 4444 é diferente de qualquer número de sala dentro do edifício da morte. Estritamente falando, não faz parte do edifício da morte. Mas isso leva a outra questão. O que é exatamente o quarto 4444? É realmente apenas um quarto? Possuindo a caixa preta e o talento de invocação de almas, para Anfei, todo o jogo Vida Perfeita é como seu quarto 4444. Todos que entrarem no jogo após atenderem a algumas condições, poderão ser convocados por alma. Com isso em mente, o que poderia ser o quarto 4444 da borboleta? Parece que fui limitado pelo pensamento convencional, mas uma conclusão pode ser tirada. Se não há sala 4444 no edifício da morte, então talvez a única maneira de entrar nesta sala especial seja através da passagem do armário. Com esses pensamentos, Anfei sentiu que não poderia mais atrasar, precisava encontrar a saída o mais rápido possível enquanto o botão de saída ainda estava aceso. Primeiro vamos verificar o lugar onde você acordou. Anfei ajudou o homem de meia idade e olhou para a mulher que estava em silêncio ao lado dele. Junte-se a nós, prometi ajudá-lo a encontrar seu filho. No passado, o socialmente ansioso Anfei temia atrair a atenção em locais públicos, mas agora ele sempre se via involuntariamente se tornando o núcleo da equipe. Diante da pressão para sobreviver, ele já havia passado por uma transformação. Movendo-se entre as roupas de sangue, o conceito de tempo lentamente perdeu seu significado, e o desespero no rosto do homem de meia idade ficou mais denso. Mas sempre que ele pensava em desistir, ele via o rosto resoluto de Anfei. No rosto de Anfei, o homem de meia idade não conseguiu encontrar nenhum vestígio de medo. Este homem, muito mais jovem que ele, exalava um poder calmante. Sua confiança e compostura pareciam emanar de seus ossos, como se ele possuísse um as na manga que pudesse tirá-lo deste mundo terrível a qualquer momento. Influenciados por Anfei, tanto o ânimo do homem de meia idade quanto o da mulher não estavam tão desanimados como antes, e uma leve esperança começou a brotar em seus corações. Talvez eles realmente pudessem encontrar uma saída. À medida que as roupas ficavam cada vez mais manchadas de sangue e sem ter ideia da distância percorrida, Anfei, que estava na retaguarda do grupo, de repente deu um tapinha no ombro do homem de meia idade e sussurrou em seu ouvido: "Não olhe para trás, continue avançando em um ritmo normal. O que está acontecendo? Diga à mulher que está na frente que há uma roupa de sangue nos seguindo por trás. Parece um monstro disfarçado de roupa de sangue. Peça a ela para acelerar em 1 minuto para ver se conseguimos nos livrar do monstro", disse Anfei em seu tom mais calmo e rápido, transmitindo uma notícia muito angustiante. Eles foram alvo da entidade mais problemática do guarda-roupa. O homem de meia idade transmitiu com precisão as palavras de Anfei para a mulher e em segundos, ela de repente começou a correr, com o homem de meia idade bem preparado e Anfei também avançando. Percebendo que havia sido avistado, o monstro disfarçado de Bland Clotes revelou sua verdadeira forma. 2 braços vermelhos sangue saíram das mangas, e as roupas de sangue materializaram um rosto envolto em tiras de pano, com o tecido vermelho crescendo em sua carne, integrando as roupas como parte de seu ser, assim como sua pele. O monstro era incrivelmente rápido, parecendo uma sombra vermelho sangue, diminuindo rapidamente a distância entre ele e Anfei e os outros.
A disparidade de força física entre os 3 sobreviventes tornou-se evidente pouco depois. Com uma expressão inalterada, Anfei ainda não estava correndo a toda velocidade. A mulher estava logo atrás dele, enquanto o homem de meia-idade ofegava pesadamente, suas pernas falhando lentamente. Agora, se deixassem o homem de meia-idade para trás, Anfei e a mulher poderiam escapar facilmente. Dado o tamanho do corpo do homem de meia-idade, ele seria o suficiente para saciar a sombra sinistra por um bom tempo. Bang! Possivelmente por puro medo, o homem de meia-idade, cujas pernas estavam fracas, tropeçou na pilha de roupas no chão. Ao cair, o rosto do homem de meia-idade ficou pálido. Naquele momento ele foi completamente tomado pelo desespero, e manchas de sangue também começaram a aparecer em suas roupas antes um tanto limpas. Dê-me sua mão. Mesmo enquanto fugia para salvar sua vida, Anfei não parava de observar os arredores, incapaz de evitar. Sua experiência de fuga era simplesmente muito rica e muitas coisas se tornaram hábitos. Vendo o monstro Blandiclotes prestes a alcançá-lo, Anfei agarrou a mão do homem de meia-idade e o arrastou, agora começando a realmente exercer sua força. Impulsionada pelo talento do guarda de segurança do Edifício da Morte para patrulhar, a velocidade de corrida de Anfei era um tanto exagerada. Se um transeunte visse Anfei correndo na escuridão à meia-noite, provavelmente pensaria que tinha visto um fantasma. Capítulo 338. 338.338 Animado Big Evil 4.000. 338. Capítulo 338 Excita Big Evil. 4.000. 338. Capítulo 338 Excita Big Evil. 4.000. Depois de adquirir a profissão de guarda de segurança no Edifício da Morte, esta foi a primeira vez que Anfei correu a toda velocidade. Parecia que algo havia sido injetado em suas pernas. Quanto mais desespero ele sentia, mais rápido ele corria. E quanto mais rápido ele corria, mais desespero crescia em seu coração. Os efeitos colaterais da profissão de guarda de segurança do Edifício da Morte são bastante significativos. Parece certo não tratá-la como profissão principal. Arrastando um adulto, a velocidade de Anfei não diminuiu nem um pouco. Em vez disso, ele alcançou diretamente a mulher. Ele correu com todas as suas forças, mas o homem de meia-idade que ele arrastava sofreu muito, sendo puxado pelo chão, com o rosto em contato próximo com inúmeras roupas de sangue, a boca também manchada de sangue. Seremos pegos mais cedo ou mais tarde nesse ritmo. Aquele monstro vestido de vermelho tem alguma fraqueza? Anfei gritou para a mulher, que não respondeu. Apenas cerrar os dentes e correr esgotara todas as suas forças. Ouvindo atentamente, algo saía constantemente da boca do monstro vestido de vermelho. Tinha crescido junto com as roupas, a boca envolta em tiras de pano, revelando uma boca preta como breu quando falava. Estou vocês. Me ajude, uma voz rouca emergiu da boca do monstro quando Anfei estava prestes a olhar para trás. A mulher correndo atrás dele gritou de repente. Não dê ouvidos a isso falar. Aposte seus ouvidos nisso. Mãe, dói, meu pescoço dói muito. A mulher tinha acabado de lembrar Anfei quando a voz de uma criança veio de repente de uma das roupas próximas, fazendo com que ela diminuísse um pouco o ritmo ao ouvi-la. Foi apenas um momento de distração e algo pareceu agarrar seu tornozelo exposto. Seu corpo se inclinou para frente e, em pânico, a mulher olhou para o chão, onde um braço esguio se estendeu das roupas de sangue, e a cabeça de um menino com uma cabeça incomumente grande emergiu de uma roupa de criança manchada de sangue no chão. Ele riu estupidamente e seus braços, como se tivessem ventosas, instantaneamente grudaram na perna da mulher. A roupa da criança manchada de sangue grudava na parte inferior da perna da mulher como uma mancha vermelha purulenta. Mamãe, não vá. A mulher não reconheceu aquela criança, mas pegou decididamente a faca de frutas na mão e esfaqueou a roupa da criança. Sua ação foi rápida e precisa, não se importando mesmo que ela se machucasse. Foi essa crueldade que a manteve viva até agora. Em outras palavras, como alguém poderia sobreviver no guarda-roupa sem ter sangue nas mãos? A faca de frutas não conseguiu penetrar na roupa da criança. Mesmo que ela cortasse com força um pequeno pedaço, mais sangue surgiria. Mesmo assim, a criança gritou e não a soltou, ganhando tempo, e atrás da mulher apareceu uma sombra fantasmagórica de um vermelho profundo. A carne fundiu-se com as roupas, quebrando-se lentamente, desdobrando-se como as asas do deus da morte, prestes a abraçar a mulher por trás. Venha experimentar este novo vestido. Você vai adorar. Uma voz fria flutuou de uma roupa enquanto o monstro Blandiclotes envolveu diretamente a mulher, segurando-a dentro de seu corpo. O sangue obscureceu sua visão, todas as roupas vermelhas do guarda-roupa pareceram ganhar vida e os olhos da mulher se encheram de desespero. Ela lutou ferozmente, mas sem sucesso. As roupas de sangue lentamente se aproximaram, seu campo de visão estreitando-se continuamente, assim como seu caminho de vida desaparecendo gradualmente. Estou morto. Eles conseguiram escapar. Espero que essa pessoa cumpra o acordo para me ajudar a encontrar. O espírito da mulher, sustentado por tanto tempo, começou a afrouxar, enquanto o cansaço, antes ignorado, emanava de todo o seu corpo. A superfície de sua pele não era mais lisa, começando a surgir cicatrizes de queimaduras horríveis e aterrorizantes. Ela não percebeu isso, sua mente ocupada até o fim apenas com o filho, incapaz de deixá-lo ir, incapaz de derrubá-lo mesmo na morte. Renascimento. Uma rachadura apareceu nas roupas ensanguentadas fechadas, e a faca de frutas que estava completamente impotente as abriu com facilidade.
A mulher viu um braço marcado com padrões de fantasmas cor de sangue alcançar as roupas ensanguentadas, então ela foi arrastada para fora por uma força. Com a visão restaurada, a mulher que havia caído no chão rapidamente se levantou. Tendo escapado das garras da morte, ela imediatamente aproveitou a oportunidade e aumentou rapidamente a distância entre ela e as roupas ensanguentadas. Parece que tem o controle sobre os monstros dentro do guarda-roupa borboleta. Enquanto empunhava o sabre, Anfei fez uma descoberta inesperada. Quando a lâmina, construída a partir da humanidade, tocasse as roupas ensanguentadas, a vestimenta viscosa e maliciosa derreteria tão diretamente quanto o gelo sob o sol da primavera. O monstro em roupas de sangue não havia previsto tal evento, e fios vermelhos sangrentos emergiram de dentro de sua boca escura e escancarada enquanto o choque total e o medo enchiam seu rosto e se fundiam com o tecido. Rebirth usa a humanidade como fio de sua lâmina. Parece que todos os monstros dentro do guarda-roupa borboleta não podem enfrentar a humanidade de frente. Aos olhos de Butterfly, a humanidade é apenas brinquedos e ferramentas. Nunca esperei que um dia a mais brilhante humanidade se transformasse em um sabre afiado, ainda mais afiado que o ódio e o ressentimento. Aproveitando o choque do monstro em roupas de sangue, Anfei avançou, não planejando deixar seu oponente escapar. Quanto menos pessoas soubessem sobre o segredo do sabre do renascimento, melhor. 9 vidas. Ativando o padrão fantasma em seu corpo e recorrendo a seu último recurso, o Paperman cor de sangue, Anfei se preparou para apostar tudo. O sabre de renascimento pode ser afiado, mas Anfei era apenas uma pessoa normal, com apenas um corpo de nível 13 que ainda era muito frágil e sujeito a lesões. Portanto, cada batalha para ele era como dançar em uma corda bamba, ferindo gravemente outras pessoas ou ficando gravemente ferido. Embora houvesse algumas ferramentas comumente usadas no guarda-roupa, incluindo frutas e facas de cozinha, essas lâminas não poderiam prejudicar nem um pouco o monstro em roupas de sangue. Eles eram apenas predadores dentro do guarda-roupa. O monstro do guarda-roupa sentiu uma ameaça de Anfei, percebendo uma intensa aura de maldição emergindo dele. Sentindo-se desconfortável, seu primeiro instinto foi fugir. Em um guarda-roupa cheio de roupas ensanguentadas, era muito difícil encontrar uma peça de roupa específica, mas Anfei possuía talento para esconde-esconde, bem como habilidades de observação e memória extremamente aberrantes. Ele se lembrou de cada detalhe daquele monstro e se concentrou em persegui-lo. O talento de patrulha do segurança do quarto andar mais uma vez foi útil quando Anfei casualmente enfiou um pedaço de papel no bolso da mulher e depois perseguiu o monstro sem olhar para trás. Ele era como um tubarão que sentiu o cheiro de sangue, perseguindo incansavelmente sua presa. Ei, pare de perseguir! A mulher tentou impedir Anfei, mas ele rapidamente desapareceu de vista. Olhando em volta para a densa variedade de roupas ensanguentadas, a mulher se agachou ao lado do homem de meia-idade, sua alegria por ter escapado se dissipando como fumaça. Ela sabia muito bem que uma vez separados neste lugar, a chance de reencontro era extremamente pequena. Por que ser tão impulsivo? A mulher parou no meio do caminho, sentindo que Anfei era uma pessoa confiável, enquanto o homem meio morto ao lado dela era simplesmente um fardo. Onde ele está? O homem de meia-idade pensava o mesmo que a mulher. Quando Anfei saiu, ele sentiu que a esperança que acabará de surgir foi instantaneamente extinta. Eu não sei, vamos esperar aqui por enquanto. A mulher observou cautelosamente os arredores. Depois de cerca de 10 minutos, as roupas à distância começaram a balançar suavemente. Em seu alerta máximo, Anfei apareceu segurando um pedaço de blandiclotes. O uniforme do segurança estava encharcado de sangue, mas Anfei não ficou ferido. Onde está aquele monstro da roupa de sangue? Sua verdadeira forma é esta peça de roupa. Você o matou? Tanto a mulher quanto o homem de meia-idade olharam incrédulos para Anfei, um segurança de aparência comum, bonito, mas normal, que aparentemente conseguiu matar o monstro Blandiclotes. Eu apenas ajudei, não fui eu quem realmente fez isso. Anfei tirou um pedaço de papel do bolso da mulher, parte do corpo do Paperman cor de sangue, que também o ajudou a encontrar o caminho de volta. Há algum ressentimento em algumas roupas de sangue no guarda-roupa que recuperaram as roupas. Agora eu matei sua consciência e esta peça de roupa está limpa. Anfei entregou as roupas de sangue ao homem de meia-idade. Ele ainda carrega a essência do monstro Blandiclotes. Usá-lo deve aumentar suas chances de sobrevivência. Ao ouvir que isso poderia aumentar suas chances de sobrevivência, o homem de meia-idade hesitou por um momento, mas depois vestiu as roupas sangrentas. Vamos, quanto mais ficarmos aqui, mais perigoso fica. O segredo do sabre de renascimento ainda não havia sido revelado, mas Anfei já sentia uma sensação de crise. Depois de uma longa caminhada, finalmente chegaram ao local mencionado pelo homem de meia-idade. Diante deles havia uma pilha de roupas empilhadas e encamadas, escuras e mal cheirosas. Quando acordei, vi essas roupas e então me escondi na pilha, apenas me escondendo. O homem de meia-idade, vestindo as roupas de sangue, parecia bastante assustador enquanto não falava. Franzindo a testa para a pilha de roupas enegrecidas e esfarrapadas, Anfei percebeu que, em comparação com as roupas de sangue ao redor, elas pareciam como se toda sua essência e consciência tivessem sido absorvidas, transformando-as em objetos totalmente sem vida. Se o homem de meia-idade era apenas lixo, inútil jogado no corredor por Butterfly, então este lugar deve ser perto daquele corredor. Afinal, as pessoas normalmente jogam lixo na lata de lixo mais próxima.
Sem dizer uma palavra, Anfei começou a afastar as roupas empilhadas, querendo ver se havia algo escondido entre elas. Demorou meia hora para os três agirem juntos, e no fundo da pilha de roupas, encontraram uma porta de guarda-roupa entreaberta. Quando viram a porta do guarda-roupa, os três ficaram atordoados. Pijama com estampa de ursinho de pelúcia. Um top que Feng Ziyu já usou? O uniforme escolar do meu filho? Uma peça de roupa estava pendurada na porta do guarda-roupa e os três viram, mas o que viram pareceu completamente diferente para cada um deles. Não, deve ser falso. Essa peça de roupa é a que mais queremos ver. Anfei percebeu o cerne da questão. A mulher hesitou por um breve momento e então suportou a dor no coração, enquanto o homem de meia-idade que acabará de entrar no guarda-roupa correu imediatamente em direção a ele. Meu filho entrou correndo aqui também? Malditos bastardos! Para nem poupar as crianças. O homem de meia-idade não pensou muito, e ao chegar a 1 metro do guarda-roupa, a porta entreaberta do guarda-roupa se abriu sozinha de repente. Atrás daquela porta não havia roupa alguma, apenas uma boca enorme. Os itens que algumas pessoas viram não eram roupas, mas uma língua vermelha brilhante. Um fedor de peixe e malícia emergiu do guarda-roupa, envolvendo aquela língua vermelho-sangue na cintura do homem de meia-idade e puxando-o diretamente para o guarda-roupa. Tem uma boca dentro do guarda-roupa? O homem de meia-idade já estava estupefato. Anfei desembainhou decisivamente seu sabre e cortou a língua comprida, mas quando ele se aproximou, várias línguas manchadas de sangue se estenderam do guarda-roupa como os tentáculos de uma lula gigante. A força do oponente dominou completamente Anfei, fazendo-o perder o equilíbrio e, junto com o homem de meia-idade, cair em direção ao guarda-roupa. Os espaços entre os dentes escurecidos continham fragmentos de roupas, e o fedor pungente parecia o cheiro da morte fermentando. Com um gesto dos dedos, Anfei tirou um cigarro da barra de itens. Enquanto procurava freneticamente um isqueiro nos bolsos, o homem de meia-idade ao lado dele já estava pasmo. Num momento tão crítico, ele realmente iria fumar um cigarro? Agarrando desesperadamente os dentes do guarda-roupa, o homem de meia-idade chorava e gritava continuamente. Anfei, que ainda não havia encontrado o isqueiro, já estava sendo puxado para a escuridão pelas línguas. Uma dor excruciante se espalhou por todo o seu corpo. Durante sua queda, Anfei finalmente tocou o isqueiro e lutou para produzir uma chama, com faíscas ocasionais iluminando o ambiente. Dentro do trato intestinal dessa boca do guarda-roupa, ele estava alinhado rosto após rosto, observando Anfei sem expressão. Quando o corpo de Anfei os tocou, eles abriram a boca para rasgar sua carne. Que tipo de monstros estão sendo mantidos no guarda-roupa borboleta? O intestino ficou mais estreito, apertando continuamente o corpo de Anfei, e ele não conseguiu acender o isqueiro enquanto as feridas em sua pele se multiplicavam. Vou ter que sair do jogo? Mas quando eu entrar novamente, ainda estarei dentro deste guarda-roupa. Os pontos onde os rostos foram mordidos começaram a escurecer, aparentemente infectados com algum tipo de veneno de alma. O homem de meia-idade mordido uma vez já estava delirando. Anfei, no entanto, foi mordido inúmeras vezes e ainda assim permaneceu completamente lúcido. Os rostos evitaram deliberadamente o braço onde residia o grande mal. Parece que todos foram mortos pela borboleta, temendo instintivamente qualquer coisa relacionada à borboleta. Incapaz de acender o isqueiro, Anfei cerrou os dentes e guardou o último cigarro. Ele ajustou seu corpo e enfiou o sabre de renascimento na parede intestinal. Então esmagou diretamente o braço onde o grande mal residia na ferida criada pelo sabre de renascimento. Seu braço agarrou a carne e os rostos, e Anfei interrompeu sua descida com força. A parede intestinal começou a se contorcer, com o rosto se aproximando de Anfei. Os ferimentos em sua pele se multiplicaram, e à medida que o volume de sangue continuava a diminuir, caracteres escritos com sangue começaram a surgir sob sua pele. Esses personagens de sangue pareciam formar um Kaidan completo, e o protagonista do Kaidan era o próprio Anfei. Os personagens de sangue continham um poder especial. Um destino predeterminado começou a mudar numa direção diferente. Quando os personagens de sangue foram acionados, o braço de Anfei começou a sangrar e espinhos emitindo uma aura gourenta de desastre perfuraram sua pele, como se algo estivesse tentando se libertar dos padrões de sangue. Depois que Big Evil entrou no edifício da morte, ele se transformou em um padrão de sangue. De certa forma, Anfei não era diferente dos outros residentes do edifício da morte. Eles tinham padrões de borboletas, enquanto Anfei tinha o padrão de sangue do grande mal. Anteriormente, o grande mal permanecia adormecido, mas enquanto Anfei pairava à beira da morte, o altamente excitado grande mal parecia despertar de seu sono, ansioso para ficar ao lado de Anfei para seguir seu mestre quase falecido. Quanto menor o volume de sangue que Anfei tinha, mais violentamente o padrão de sangue em seu braço mudava. Quando seu volume de sangue caiu para um certo nível, o talento profissional de Anfei como açougueiro da meia-noite foi ativado. Sua condição física quase dobrou e ele gradualmente parou de sentir dor. Seus olhos ficaram vermelhos e uma natureza bestial reprimida foi liberada. Capítulo 339. 339.339 A saída na boca. 339. Capítulo 339. A saída na boca. 339. Capítulo 339. A saída na boca. A besta enjaulada no fundo de seu coração foi libertada e seus olhos gradualmente se encheram de sangue.
Tudo que Anfei viu ficou vermelho. A dor arrepiou profundamente seu cérebro quando as memórias enterradas em seu subconsciente começaram a despertar em outra forma, exibindo imagens fragmentadas enquanto sua natureza bestial devorava sua natureza humana. Houve uma vez uma noite tão vermelha como esta, onde era impossível dizer se eram seus olhos sangrando ou se o mundo estava pintado de vermelho. Figuras familiares contorcidas em várias poses, o sangue florescendo como flores na abertura da pele. O jovem Anfei escondeu-se em algum lugar do orfanato, envolto pela noite cor de sangue, parecendo uma ilha flutuando acima do fundo do mar. Jogador número 0000, observe. Seu limiar mental está em um estágio perigoso. Por favor, ajuste o mais rápido possível. As palavras frias do sistema ajudaram Anfei a recuperar um pouco de sanidade. Ele engasgou pesadamente, só agora sentindo a dor por todo o corpo. Quando o talento Midnight Batter foi ativado, parecia que me lembrei de coisas que não queria enfrentar, disse ele. Sentindo-se um tanto alarmado, Anfei sabia que seu limite mental havia sido definido para sempre pelo sistema, enquanto os jogadores normais começam com apenas 10. Mesmo assim, o sistema ainda o avisou que seu limiar mental estava em um estágio crítico. A caixa preta e minhas memórias parecem ter se fundido. Não sei se isso é bom ou ruim. Algumas memórias eram seus próprios segredos, mas agora essas memórias estavam sendo agitadas no mundo profundo. Com o condicionamento físico significativamente melhorado, os movimentos de Anfei tornaram-se extremamente violentos e cheios de selvageria. Agarrando o sabre de massacre do renascimento em uma mão, ele continuamente esfaqueou a parede intestinal, enquanto seu outro braço brilhava com uma luz vermelho-sangue. Espinhos de veneno de alma pretos e semelhantes à tinta penetraram no intestino. Anfei já havia experimentado aquele veneno da alma. Além disso, o veneno do grande mal era quase incurável para qualquer outra pessoa. O veneno era dominador e maligno, carregando uma aura de desastre, e se espalhava rapidamente uma vez infligido. Os rostos na parede intestinal começaram a escurecer. Eles não eram muito fortes por si só, apenas abundantes em número. A princípio, o veneno da alma se espalhou lentamente pelos rostos enquanto Anfei subia freneticamente. Como um incêndio logo varreu a muralha intestinal. À medida que os rostos escureciam com rachaduras, suas expressões se contorciam em extrema dor, não pressionando mais Anfei. O monstro do guarda-roupa originalmente queria consumir Anfei e transformá-lo em um dos rostos da parede intestinal. À medida que o volume de sangue diminuía, o grande mal ficou mais animado. Seu mestre estava prestes a morrer, um dia especialmente emocionante. Ansiava por correr para o lado de Anfei para compartilhar essa alegria. Os padrões de sangue no braço de Anfei tornaram-se mais claros, não apenas mostrando os espinhos, mas também delineando vagamente a forma do grande mal. Estava tentando emergir dos padrões sanguíneos, mas talvez por ainda ser juvenil, não conseguia controlar totalmente seu poder. Muito veneno da alma e energia escura permearam o corpo de Anfei também. Anfei podia sentir a excitação do grande mal. Ele agora tinha lutas internas que não conseguia expressar. O afeto do grande mal era mais do que a maioria poderia suportar. Devastado pelo veneno da alma, o monstro do guarda-roupa perdeu completamente o apetite para devorar Anfei, em vez de querer expulsar a coisa imunda. Sem nenhum rosto obstruindo, Anfei subiu rapidamente. Ele enrolou as correntes cor de sangue em torno de si e de um homem adulto, e antes que seu volume de sangue se esgotasse, eles saíram com sucesso. Arrombando a porta do guarda-roupa, Anfei arrastou o homem adulto para fora do guarda-roupa e os dois caíram no chão, com os corpos cobertos de feridas. O homem de meia-idade estava um pouco melhor, vestindo roupas de sangue e não sendo o alvo principal dos rostos, sofrendo apenas ferimentos leves. Mas Anfei teve menos sorte. Seu uniforme de segurança estava ainda mais esfarrapado, a consciência da maldição que vivia dentro dele quase completamente devorada. Deitado no chão, Anfei olhou para os braços. Os padrões de sangue, frescos como sangue, permitiram-lhe sentir claramente a presença do grande mal. O valor da vida atingiu o fundo do poço e Anfei tirou o coração de porco feito por Shukin da barra de itens e o devorou. Com a ajuda do talento gula do açougueiro da meia-noite, seu volume de sangue finalmente conseguiu se recuperar um pouco. Isso foi realmente emocionante. Anfei caiu no chão, o veneno da alma nele absorvido pelo grande mal. Ele agora havia descoberto o temperamento do grande mal. Quanto mais perto ele estava da morte, mais excitado ficava. Gostava de estar perto da morte, de ficar perto daqueles que estavam prestes a morrer, mas não queria que Anfei morresse de verdade, porque se Anfei morresse, seria difícil encontrar outra pessoa que enfrentasse a morte diariamente. Que vínculo amaldiçoado! Depois de recuperar um pouco de força, Anfei se aproximou do monstro do guarda-roupa novamente. Não se aproxime disso. A mulher insistiu suavemente, ela ficou chocada ao ver Fei sair do guarda-roupa mais cedo. Naquele momento ela começou a acreditar que milagres realmente poderiam existir. Meu irmão acordou por aqui, o que significa que a saída provavelmente está próxima. Outros veem uma boca dentro do guarda-roupa e inconscientemente pensam nela como um monstro.
Mas pense bem, intestino também é uma passagem, a saída poderia estar escondida dentro da boca do monstro? Anfei perguntou em dúvida. Você vagou dentro do guarda-roupa por tanto tempo, já viu uma saída? Não, apenas o monstro. Então o monstro pode realmente ser a saída. Anfei, implacável, primeiro usou uma corrente para se amarrar, depois abriu a porta do guarda-roupa com o braço onde Big Evil estava escondido. Uma língua grossa se estendeu para fora do guarda-roupa, só que dessa vez ficou preta e apodreceu, exibindo feridas pretas. Relembrando a forma como a língua atacou, Anfei começou a se esquivar, procurando padrões e aproveitando oportunidades para desembainhar sua espada e golpear. Depois de cortar 7 línguas negras, nenhuma língua nova apareceu de dentro da boca do guarda-roupa. Parece que foi envenenado. A mulher olhou para os dentes enegrecidos do monstro, cheia de surpresa. Ainda não é suficiente. Anfei se aproximou do guarda-roupa, colocou o braço onde Big Evil estava escondido e acariciou os dentes do outro, colocando-se repetidamente à beira da morte e tentando alimentação íntima. O monstro do guarda-roupa não conseguia se mover e após uma hora de tormento, seus dentes enegrecidos começaram a cair e os gemidos de dentro do intestino começaram a diminuir. Olhando para dentro, água negra fluía das paredes do intestino do monstro do guarda-roupa e os rostos pálidos foram corroídos pelo veneno da alma irreconhecíveis. Deve estar seguro agora. Anfei sacou o sabre de renascimento, pisando na beirada do guarda-roupa, pronto para entrar novamente. Não importa se é um jogo do tipo cura ou não, gastar mais de 1 hora para desgastar um monstro deve render pelo menos algumas recompensas. Anfei olhou para o botão de saída agora aceso e sob o olhar surpreso da mulher e do homem de meia-idade, pulou para dentro do guarda-roupa. Usando o sabre de renascimento para esculpir degraus na parede intestinal do monstro, o monstro do guarda-roupa parecia realmente morto agora, sem oferecer resistência, e Anfei conseguiu chegar suavemente à parte mais profunda do intestino. Era um espaço completamente fechado. O que mais surpreendeu Anfei foi que no final da parede do intestino de carne e sangue havia outra porta de guarda-roupa. A porta estava voltada para fora, fazendo Anfei se sentir como se estivesse dentro de um guarda-roupa. Ele tentou empurrar a porta do guarda-roupa, mas ela estava trancada e parecia selada com muitas tiras de fita adesiva e cola. Ajustando seu ângulo, Anfei espiou pela fresta do guarda-roupa. Aparentemente, do outro lado havia um quarto muito comum com uma cama de casal e uma escrivaninha, e a posição do guarda-roupa alinhada perfeitamente com a cama. Esta é a saída? Capítulo 340. 340 a 340ª foto. Como é realizar a invocação de almas no edifício da morte. 340. A foto 340. Como é realizar a invocação de almas no edifício da morte. 340. A foto 340. Como é realizar a invocação de almas no edifício da morte. A porta do guarda-roupa não estava apenas trancada, mas também selada com fita adesiva nas bordas, como se a pessoa fora do guarda-roupa também sentisse que era um item ameaçadoramente perturbador. Parece apenas um quarto comum fora do guarda-roupa, sem sangue, sem cadáveres, sem coisas estranhas, tipo, realidade. Pressionando-se contra a porta do guarda-roupa, Anfei se esforçou para ajustar seu ponto de vista enquanto seu coração batia implacavelmente. Depois de ficar muito tempo atrás da porta do armário, a sala externa permaneceu muito silenciosa, sem ninguém entrando. Não importa que lugar esteja lá fora, tendo chegado até aqui, devemos sair e dar uma olhada. Anfei não saiu sozinho. Ele voltou pelo caminho por onde veio e trouxe a mulher e o homem de meia-idade com ele. A mulher não acreditou quando ouviu pela primeira vez que Anfei havia encontrado uma saída. Ela até suspeitou que ele estava possuído por um fantasma, mas quando ela realmente viu a porta do armário dentro do corpo do monstro, ela percebeu que este homem não tinha mentido para ela. Então a saída está dentro da boca do monstro. Não admira que nunca tenha conseguido encontrar o caminho. Relembrando suas experiências nesses dias, a mão da mulher que segurava a faca de frutas ficou um pouco pálida. Podemos realmente voltar apenas abrindo a porta do armário? O tom do homem de meia-idade mostrava claramente entusiasmo. Ele olhou para Anfei com olhos agradecidos. Minha esposa e meus filhos devem estar muito preocupados. Vamos nos apressar e abrir a porta do armário. O homem estava impacientemente fixado na porta do armário. Desta vez, ele foi mais esperto e não agiu precipitadamente. Em vez disso, ele procurou a opinião de Anfei antes de agir. Olhando para o homem de meia-idade, Anfei não teve coragem de dizer-lhe que 90% das pessoas puxadas para o mundo profundo pela borboleta já estavam mortas na realidade. Mesmo que o exterior do guarda-roupa fosse verdadeiramente realidade, o homem de meia-idade provavelmente era apenas um segmento de consciência que poderia se dissipar a qualquer momento. O exterior do guarda-roupa provavelmente não é a realidade. Um guarda-roupa normal é apenas um canal que conecta 2 lugares. Entre os inúmeros guarda-roupas, provavelmente só existe um que pode nos tirar do pesadelo. Anfei deixou bem claro que o guarda-roupa real que conecta o sonho e o mundo profundo provavelmente estava no quarto 4444. Depois que saíram, só precisaram dar uma olhada no número da porta. Se não fosse o quarto 4444, então significava que era apenas uma passagem normal do guarda-roupa. Deslizando o sabre de renascimento pela fresta do guarda-roupa, Anfei gradualmente cortou a fita na porta do armário.
Se alguém de fora visse isso, provavelmente acharia extremamente assustador. A fechadura do guarda-roupa era difícil de remover, então Anfei simplesmente desmontou a porta. A luz branca brilhou em seu rosto, e o homem de meia-idade ajoelhou-se avidamente ao lado do guarda-roupa, como se o simples fato de ser iluminado pela luz o fizesse sentir-se muito feliz. A mulher ao lado dele evitou instintivamente a luz. Ela viveu no guarda-roupa vermelho sangue por muito tempo e não estava acostumada com a luminosidade. Estamos de volta, o pesadelo finalmente acabou. O homem de meia-idade estava emocionalmente carregado, vestindo suas horríveis roupas de sangue enquanto estava deitado no chão, tocando os azulejos. Eu escapei das garras da morte, de agora em diante quero viver bem e amar profundamente minha esposa e meus filhos. Não tenha pressa em planejar o futuro, o pesadelo ainda não acabou. Depois de colocar a porta desmontada de volta no lugar, Anfei foi até a janela e puxou as cortinas grossas. O céu noturno escuro como breu não permitia a passagem de um único raio de luz, desprovido de estrelas ou lua, apenas escuridão sem fim. A névoa obscureceu a visão, e Anfei só conseguiu distinguir vagamente as silhuetas de 3 edifícios altos não muito longe. Ainda estamos dentro do complexo do edifício da morte, não saí do mundo profundo. Por alguma razão, ao confirmar esse fato, Fei deu um suspiro de alívio. O guarda-roupa é uma passagem e uma entrada. Corri do quarto 1144 para outro quarto dentro do complexo do edifício da morte da comunidade residencial da felicidade. A prioridade imediata era averiguar sua localização. Anfei estava prestes a sair do quarto quando a última mulher a sair do guarda-roupa falou de repente. O que é isso que você vê? A mulher descobriu uma foto em preto e branco no canto esquerdo do guarda-roupa. Na foto estava um homem alto e magro de meia-idade. Era claramente uma foto memorial, mas o homem na foto sorria feliz, com o rosto cheio de felicidade. Ele gesticulava com as mãos em direção à câmera como se tivesse acabado de preparar uma refeição, parado na porta de sua casa esperando a volta da esposa e dos filhos. O falecido parece ainda mais jovem do que eu disse o azarado vizinho de Feng Ziyu, que também passou a foto para Anfei. No momento em que Anfei viu a foto, seu olhar mudou. Zuan Ren? Embora muito mais jovem do que realmente era, Anfei o reconheceu imediatamente. A foto do memorial capturou o momento mais feliz de Zuan Ren, numa época em que sua família ainda não havia passado por uma tragédia e ele levava uma vida que outros invejavam. Zuan Ren disse que sua família estava trancada no edifício da morte. Será que este quarto pertencia à família de Zuan Ren? Anfei respirou fundo para manter a calma. Onde você encontrou esta foto? Ao lado do guarda-roupa. A mulher apontou para o canto do guarda-roupa onde havia um braseiro com uma grande quantidade de cinzas que sobraram da queima de papel moeda. Anfei estava familiarizado com a cena diante dele. Ele tinha visto um braseiro semelhante no 9º andar da comunidade residencial Felicidade enquanto desempenhava funções como gerente, exceto que o braseiro segurava sua própria foto memorial. Tem mais alguma coisa escrita no verso da foto? O homem de meia-idade exclamou. Ele virou a foto, revelando o estranho diagrama de um corpo humano nas costas, cada parte marcada com caracteres arcaicos complexos e símbolos manchados de sangue. Você consegue entender o que está escrito aqui? Anfei balançou a cabeça, lamentando sua falta de educação e resolvendo se esforçar e aprender mais para uma melhor sobrevivência no futuro. Posso entender parte disso. Parece ser algum tipo de cerimônia que pode convocar a alma do falecido em um dia específico, disse a mulher, examinando a foto por um longo tempo, sua pele lentamente ficando pálida enquanto ela inconscientemente se afastava do guarda-roupa do quarto. O que está errado? A foto diz que o primeiro passo da cerimônia é desmontar o caixão que contém o falecido e transformá-lo em móveis que os vivos possam usar, para serem mantidos em casa para que a aura dos vivos e dos mortos se misturem indistinguivelmente. O rosto da mulher ficou mais pálido. O guarda-roupa em frente à cama parece ser feito de um caixão. Uma cerimônia de convocação de almas. Qual é o próximo passo? Depois que a mobília feita em caixão estiver na sala por muito tempo, você poderá ouvir ruídos e passos estranhos à noite. É aí que você tem que ter mais cuidado porque pode não ser um membro da família voltando, mas outra coisa. A mulher franziu a testa ao olhar para a foto. O texto por trás dela era muito esotérico, misturado com uma grande quantidade de símbolos misteriosos, totalmente indecifráveis, dificultando até mesmo adivinhar seu significado. Alguém ensinou a esposa e a filha de Zuan Ren a realizar a invocação de almas, mas a realidade é que Zuan Ren não estava morto, foram sua esposa e filha que morreram. Houve uma pitada de confusão nos olhos de Anfei. O que aconteceria se os fantasmas do mundo profundo invocassem almas todos os dias? A saúde debilitada de Zuan Ren também estava relacionada a isso? Ele memorizou silenciosamente o texto e os padrões no verso da foto, com a intenção de consultar alguém experiente após sair do jogo. Se a cerimônia de invocação de almas realmente funcionasse, ele gostaria de tentar na próxima vez. Se ele conseguisse invocar algo especial, o edifício da morte sem dúvida ficaria ainda mais animado. O que foi uma convocação horrível e sinistra para os outros se transformou em algo como abrir uma caixa misteriosa para Anfei. Afinal, não importa o que fosse retirado da caixa no edifício da morte, Butterfly acabaria pagando a conta. Todos os sustos foram surpresas para Anfei. Tudo o que ele precisava fazer era encontrar um canto seguro para sair do jogo. Capítulo 341, 341.341 Mãe e 2 filhas.
341, capítulo 341, Mãe e duas filhas 341, capítulo 341. Mãe e duas filhas. Anfei colocou silenciosamente a foto de Zuan Rei na barra de itens, inicialmente querendo apenas tentar, mas inesperadamente conseguiu adquiri-la diretamente. Jogador número 0000. Observe que você obteve com sucesso um fragmento de item de maldição de nível e sacrifício vivo. Sacrifício vivo, fragmento de item de maldição de nível, e este item amaldiçoado é composto de vários fragmentos, distribuídos dentro do edifício da morte, e relacionados à tarefa oculta de nível e maldição da morte. Com o seu nível atual, é aconselhável não tocá-lo, caso contrário, é muito provável que você se torne um dos sacrifícios vivos. Talvez porque o nível de Anfei fosse realmente muito baixo, o sistema forneceu um aviso, também emitiu uma advertência quando ele desafiou a tarefa do gerente antes do nível 10. No entanto, deixando de lado os avisos, como ele poderia cuspir algo que já havia sido armazenado na barra de itens? Com a personalidade de Anfei, mesmo que isso significasse destruí-lo, ele não deixaria isso para Butterfly. Fragmento de item de maldição de nível é. O item amaldiçoado mais aterrorizante que Anfei já havia encontrado foi o papermancor de sangue da loja de conveniência, que mesmo no seu auge, era apenas um item amaldiçoado de nível F. Living sacrifício sou ameaçador apenas pelo seu nome, melhor mantê-lo por enquanto. Talvez quando mais itens forem coletados posteriormente, possamos descobrir o que realmente é esse item amaldiçoado. Então poderemos decidir se vamos destruí-lo ou mantê-lo. Gentilmente Anfei abriu a porta do quarto e olhou para fora. A sala parecia bastante comum, bem limpa, sem nada de errado. Saindo, Anfei examinou a área. Na mesa de jantar havia um panfleto preto e branco, aparentemente um pedido de doações dos moradores do prédio para alguns reparos. Também realizavam alguma atividade todas as semanas à noite, obrigatória para todos os adultos. Alguém parece ter escrito algo aqui. Ao lado do panfleto havia papel e caneta e um calendário aberto, com uma data circulada, 4 de abril. Mais uma vez esta data, o que isso significa para Butterfly? A mulher e o homem de meia idade continuaram procurando lá dentro, enquanto Anfei se movia silenciosamente até a porta da frente. Ele abriu a antiga porta de segurança, querendo verificar o número da porta do quarto, mas assim que a abriu ouviu passos e vozes vindos do corredor. Mãe, o falecido pode realmente retornar? Não duvide e não vacile. A família do 4244 já não se reuniu? Seu pai definitivamente voltará também. Os palestrantes pareciam ser mãe e filha. Mana, desde a cerimônia, muitas vezes ouço passos na casa enquanto estou meio adormecido. Deve ser o pai vagando, disse a voz de outra mulher. Ela parecia bem jovem, quase adulta. Mesmo que realmente haja passos, como você pode ter certeza de que é o pai? Não podemos vê-lo. Mesmo que você não possa vê-lo, você não consegue sentir seu pai? A mãe parecia um pouco zangada, retrucou a filha mais velha, depois começou a murmurar algo novamente. Seu pai voltará em breve. Não o deixe com raiva, ele sempre amou você mais. Porque ele me amava mais, é por isso que preciso ter certeza. Ele é único em meu coração, sinto muita falta dele, mas ele já está morto. Se ele retornar, ainda será ele? A filha mais velha parecia magoada, aparentemente não foi sua primeira discussão com a mãe. Quando os três se aproximaram da porta, Anfei gesticulou apressadamente para a mulher e o homem de meia idade, e todos correram em direção ao quarto que abrigava um guarda-roupa. A fechadura girou e a porta de segurança se abriu no momento em que a porta do quarto se fechou com precisão, com o homem de meia idade vestido com as roupas de sangue sendo o último a entrar correndo. Por que você está parado na porta? Entre. A mãe insistiu, mas a filha mais nova na frente hesitou, apenas para falar depois de alguns segundos. Mãe, acho que acabei de ver uma sombra vermelha entrar na sala onde você normalmente não nos deixa entrar. Uma sombra vermelha? Sim, parecia que estava usando roupas de sangue. Quando papai sofreu o acidente de carro, ele não estava coberto de sangue e arrastado por um veículo grande. Será mesmo que ele está voltando? A filha mais nova ficou olhando para a porta do quarto, hesitando em entrar na casa. Por alguma razão, mesmo tendo certeza de que era seu pai, ela ainda sentia medo e desconforto. Devemos ir para o quarto e verificar? A filha mais velha sugeriu. Não, ainda não é hora, entrar agora estragaria tudo. A mãe balançou a cabeça em recusa, fechou a porta anti-roubo e entrou em casa. Devíamos viver como sempre, não faça barulho porque seu pai voltou e o perturbou ainda mais. Era fácil dizer, mas saber que havia um fantasma na casa e querer que tudo continuasse igual era realmente muito difícil. As duas filhas concordaram verbalmente, mas, uma vez dentro de casa, ainda olharam para a porta do quarto, intencionalmente ou não. Voltem para seus quartos e durmam. O ritual diz que quando seu pai retornar, ele só aparecerá enquanto estivermos dormindo. Depois que ele se acostumar, ele gradualmente se mostrará, e então você saberá se é realmente ele, disse a mãe, segurando uma estátua de madeira do deus nos braços, enquanto tratava a estátua de aparência antiga como um tesouro. Estive ocupada a noite toda e estou realmente muito cansada, então vou voltar a dormir primeiro, disse a filha mais velha ao voltar para o quarto para dormir. A filha mais nova foi tomar banho e a mãe entrou secretamente no quarto da menina. Quando ela saiu, ela não segurava mais a estátua do deus.
Depois que a filha mais nova terminou o banho e voltou a dormir, a mãe parecia ter ido descansar também. A luz da sala estava apagada, não havia nenhum som lá fora. Silêncio total. Vamos nos apressar e sair? Essa família não parece muito normal, sussurrou o homem de meia idade vestido com roupas de sangue. Espere um pouco mais. Anfei não esperava entrar na sala onde estava a família de Zuan Ren. Ele queria descobrir o estado da família de Zuan Ren. Foram claramente os membros da família de Zuan Ren que morreram, mas eles pensaram que foi Zuan Ren quem morreu e estava realizando uma cerimônia de invocação de almas no mundo profundo. O que deixou Anfei mais cauteloso foi a foto de Zuan Ren, conhecida como sacrifício vivo. Anfei sentiu que deveria haver uma conexão. Cerca de meia hora depois, a porta de um quarto foi aberta e passos muito leves se aproximaram lentamente do quarto onde Anfei estava. Justamente quando o coração de todos estava subindo lentamente, a luz da sala foi acesa de repente. Zuan King, eu sabia que era você. O que você está tentando fazer no quarto do seu pai? A voz da mãe subiu inesperadamente de um canto da sala. Ela não havia retornado para seu quarto, mas ficou na sala. A fita que está no guarda-roupa é obra sua, né? Você também roubou as chaves do Soul Lock? A voz da mãe continha um traço de raiva. Eu realmente não entendo. Seu pai te amou muito quando estava vivo. Por que você é tão resistente ao retorno dele, sempre causando tanta destruição? A filha mais velha franziu os lábios, segurando uma faca de cozinha, aparentemente preparada para destruir o guarda-roupa. Diga-me por que a mãe suprimiu a raiva em seu coração. Mãe, não acredite no que as pessoas do prédio dizem. Sinto que algo está errado com esta cerimônia de invocação de almas. A filha mais velha finalmente revelou seu segredo. Há algo errado? Tenho tido um sonho, sonhando que repetiríamos a cerimônia de invocação da alma indefinidamente. Parece que já passamos por esse dia muitas vezes, mas a invocação da alma nunca teve sucesso, disse Zuan King, olhando para a mãe e hesitando por um longo tempo antes de falar novamente. Só por causa do seu sonho? Você não vai deixar seu pai voltar e se reunir conosco? A mãe ficou decepcionada com Zuan King. Você sabe o que significa família? Mesmo que haja apenas 1% de chance, farei tudo o que puder para trazê-lo de volta, porque ele é seu pai, meu amor. Capítulo 342, 342.342 Pense cuidadosamente quem é o refém antes de agir. 342. Capítulo 342. Pense cuidadosamente quem é o refém antes de agir. 342. Capítulo 342. Pense cuidadosamente quem é o refém antes de agir. A mulher estava suprimindo desesperadamente a raiva em seu coração. Ela havia desistido de tanto pela cerimônia de invocação da alma e não permitiria que ela fosse interrompida. No entanto, à medida que a cerimônia se aproximava do sucesso, ela descobriu que sua filha vinha causando problemas o tempo todo. Não há dor maior do que ser traído pelo familiar em quem você mais confia. Zuan King, você cresceu agora. Desde que seu pai morreu, raramente interferi em seus assuntos e agora espero que você não interfira nos meus, ok? Zuan King sentiu-se alienada pelas palavras de sua mãe. Sua mãe nunca tinha sido assim antes. Tudo parecia ter mudado desde a cerimônia de invocação da alma, após a qual sua mãe gradualmente se tornou diferente. A alma de seu pai não foi convocada e sua mãe tornou-se diferente de seu antigo eu, enchendo Zuan King de um medo ainda maior. Ela abriu a boca várias vezes, mas não disse nada. Outro segredo escondido em seu coração, um segredo que ela nem ousava compartilhar com sua mãe. Aparentemente preocupada em acordar sua filha mais nova, sua mãe estava muito contida, mas a decepção em suas palavras cortou o coração de Zuan King como uma faca. De agora em diante não chegue perto do quarto do seu pai. Depois de deixar o comentário final, sua mãe arrancou a faca de cozinha das mãos de Zuan King e saiu. A sala de estar voltou ao silêncio e demorou muito para que a voz de Zuan King subisse de repente. Mas eu tive outro sonho, um sonho em que não foi meu pai que morreu no acidente de carro, fomos nós. Sentimos falta dele e ele também pensa em nós. Cada vez que sonho com ele, ele parece mais velho. A mão dela tocando a porta do quarto, como se tocasse o braço do pai. Todos nós sentimos muita falta de você, mas não sei se fazer isso é bom ou ruim. Sempre sinto que se a invocação da alma for bem sucedida, você poderá acabar sofrendo ainda mais. Desta vez, Zuan King não quebrou a porta, mas saiu silenciosamente. Todos deveriam voltar a dormir, vamos nos apressar e sair. O homem de meia idade fez uma careta. Se eu for visto assim, posso realmente ser confundido com um fantasma. Vamos esperar mais um pouco. Eles mencionaram anteriormente que ouviram passos na casa esta noite e quero ver o que desenharam aqui. Anfei tinha uma conexão com a família de Zuan King, pois conhecia Zuan Ren na realidade, então ele tinha certeza de que o que quer que tivesse sido convocado definitivamente não era Zuan Ren. Se ele quisesse ganhar rapidamente a confiança da família de Zuan King, havia uma maneira muito simples de fazer isso, que era convocar o verdadeiro Zuan Ren para o Edifício da Morte. O gerente do Edifício da Morte alterou as memórias da família de Zuan King, prendendo-os em um ciclo doloroso. Se eles pudessem ver o verdadeiro Zuan Ren, talvez as memórias alteradas pelo gerente do Edifício da Morte pudessem ser restauradas.
A família realmente comoveu Anfei. O pai que vivia na realidade jogava freneticamente um jogo de morte virtual para encontrar sua esposa e filha, dia após dia, levando-se à beira da loucura. A esposa e a filha que viviam no mundo profundo continuaram tentando a cerimônia de invocação de almas, na esperança de salvar seu marido e pai. Suas memórias podem ter sido alteradas, mas todos se esforçaram para salvar aos outros à sua maneira. Comparada à borboleta, a existência deles poderia ser minúscula, mas todos estavam lutando contra um destino que parecia estar selado. Anfei foi um observador que testemunhou tudo e sentiu isso profundamente. A esposa e a filha de Zuan-Hen morreram há muitos anos. Essa era a verdade que nem mesmo a caixa preta poderia mudar. Talvez tudo que ele pudesse fazer fosse transmitir a saudade para o outro lado. Os vivos, se carregarem muito, podem ter dificuldade para avançar. Muitos entendem isso, mas inúmeras pessoas assumem voluntariamente o fardo, e talvez essa seja a beleza da natureza humana. Enquanto Anfei ponderava, passos surgiram novamente na sala de estar. Esses passos eram diferentes de todos os anteriores, lembrando alguém andando na ponta dos pés e pulando. Todos os três já deveriam ter voltado a dormir, então de quem são esses passos na sala de estar? Mesmo no sonambulismo, uma pessoa viva não daria passos tão estranhos. Anfei abriu suavemente a porta do quarto, e na sala escura como breu, algo parecia estar balançando. Prendendo a respiração por mais de uma dúzia de segundos, aqueles passos se aproximaram. Uma mulher apareceu no corredor entre o sofá e a televisão. Ela andou na ponta dos pés como se algo a estivesse levantando, movendo-se pela sala. Um fantasma? O homem de meia-idade vestido com roupas de sangue claramente parecia mais um fantasma do que real, mas o terror estava estampado em seu rosto, quase saindo de seus olhos. A voz do homem de meia-idade era muito baixa, mas foi esse som fraco que atraiu a mulher da sala. Seu rosto pálido virou lentamente enquanto ela arrastava as pontas dos pés no chão, movendo-se rapidamente em direção ao quarto. Quando seus olhos se encontraram, Anfei a viu, a segunda filha de Zuan-Hen. Por que é ela? Ele estava familiarizado com aquele rosto e ficou intrigado como a bem comportada segunda filha de repente se transformou nisso. Poderia ter algo a ver com a esposa da estátua do deus Zuan-Hen colocada debaixo da cama da segunda filha? No início, a esposa e as filhas de Zuan-Hen agiram de maneira muito normal, indistinguíveis de quando eram vivas. Anfei também viu suas fotos na realidade. Qualquer pessoa que não soubesse provavelmente pensaria que recebeu uma nova vida aqui. Mas agora, o desempenho da segunda filha de Zuan-Hen foi totalmente diferente de antes. Seu rosto estava pálido e o aspecto mais assustador eram seus olhos. Linhas pretas entrelaçavam-se no branco, como se alguém estivesse puxando os fios de seus olhos para controlar seu olhar. Assim que Anfei a viu, a segunda filha também o viu. A essa altura, Anfei já havia fechado a porta do quarto novamente e colocou o homem de meia-idade contra a porta. Os passos lá fora cessaram. Minutos depois, Anfei espiou pela fresta da porta novamente, apenas para ver cabelos densos e escuros como breu. Ela não deveria ser capaz de ver o interior quando a parte de trás de sua cabeça não tem olhos. Pensando nisso, Anfei de repente percebeu algo e olhou para cima ao longo da fresta da porta. No topo da porta, um Ghostface estava olhando para ele. Tanto a mulher quanto o homem de meia-idade viram o rosto e recuaram instintivamente, enquanto o cabo de uma lâmina apareceu na mão de Anfei. Uma faca sem lâmina pode matar uma pessoa? Ghostface não se esquivou nem se escondeu, lembrou-se da aparência de Anfei. A fechadura estava chacoalhando, parecendo indicar que queria entrar no quarto. Bloqueados por um fantasma feroz na porta com nada além de um guarda-roupa atrás deles, a mulher e o homem de meia-idade estavam tão tensos que nem conseguiam falar. Mas Anfei abriu a porta proativamente como se estivesse em conluio com o fantasma, incrivelmente complacente. Toque os segredos nas profundezas da alma. No olhar perplexo da mulher e do homem de meia-idade, a lâmina de Anfei atingiu o rosto fantasma. O rosto feroz e assustador quebrou como uma máscara, seguido pela mão de Anfei, contaminada com Soul Poison, agarrando o pescoço do outro. Um excelente jornaleiro vermelho sangue subiu pelo braço até o ferimento no rosto do fantasma. Enquanto o jornaleiro se enterrava no corpo do Ghostface, Anfei cobriu a boca do fantasma feroz com toque os segredos nas profundezas da alma, assim como um sequestrador faria com um refém, arrastando direto para o quarto. Seja bom. Se você se atrever a acordar mais alguém nesta casa, não me culpe por ser cruel. Aprimorado por sua atuação de nível mestre, o belo rosto de Anfei foi agora dominado pela frieza e pela loucura, parecendo ainda mais assustador do que um fantasma naquele momento. Capítulo 343, 343.343, 4.144. 343, capítulo 343, 4.144, 343, capítulo 343, 4.144. Os movimentos de Anfei eram tão praticados que antes que a mulher e o homem de meia-idade pudessem reagir, a situação já havia mudado dramaticamente. O que se pensava ser uma situação desesperadora provocada por um fantasma feroz acabou sendo Anfei tomando a iniciativa e abraçando seu oponente no quarto. Primeiro, ele quebrou a máscara com um golpe, depois foi direto para a garganta. Em seguida enfiou o paperma no ferimento do oponente e até cobriu a boca para interromper qualquer som. O homem de meia-idade ficou arrepiado só de assistir e começou a duvidar da profissão de Anfei, pensando que talvez Anfei realmente fizesse esse tipo de trabalho na realidade.
O fantasma feroz que controlava a filha mais nova nunca havia experimentado tal coisa. Quando percebeu o que estava acontecendo, já estava dentro do quarto. Outros pensaram que Anfei estava cobrindo a boca para evitar que o fantasma fizesse barulho, mas na verdade Anfei estava cobrindo diretamente o ferimento causado pelo golpe do sabre de renascimento, para evitar que o fantasma injetasse o Paperman cor de sangue. Seguindo o ferimento no rosto, o Paperman rastejou até a abertura do coração do fantasma, realmente com o objetivo de matar e esmagar o espírito. As rachaduras no rosto começaram a se espalhar por todo o corpo, inicialmente exalando uma substância negra semelhante a sangue. Progressivamente, pedaços de papel começaram a vazar das feridas do fantasma. Percebendo as anormalidades em seu corpo, os olhos do fantasma feroz se arregalaram, quase saltando das órbitas. Jurou do fundo do coração que não tinha intenção de alertar ninguém. Tudo o que queria era abrir a boca para cuspir o Paperman. Infelizmente, quanto mais lutava, menos Anfei ousava soltá-lo, aproveitando a oportunidade para infligir mais alguns golpes. Depois de 10 minutos, o fantasma feroz parou de lutar. Sua pele, agora semelhante à do Paperman, desmoronaria ao menor toque. Sob o olhar atordoado da mulher e do homem de meia-idade, um Paperman de cor de sangue rastejou para fora da abertura do coração do fantasma, parecendo bem alimentado, com seu tom carmesim ainda mais vívido. De jeito nenhum, eu só queria que fosse um pouco mais silencioso, disse Anfei enquanto tirava a mão da boca. O rosto outrora fantasmagórico ficou preto, e o sinistro veneno da alma destruiu suas feições como insetos venenosos. Essa foi a mão que usei para armazenar o Big Evil? Anfei agiu completamente por instinto, uma reação aprimorada através de uma longa exposição a situações de vida ou morte, e ele não esperava que o fantasma feroz fosse diretamente consumido pelo Paperman cor de sangue. Não fique tão longe de mim, Anfei olhou para a mulher e para o homem de meia-idade. Ele queria derrubar o fantasma, mas assim que o soltou, o fantasma feroz desmoronou no chão como pedaços de papel. Ele inadvertidamente obliterou a evidência de sua existência. Esse fantasma feroz não era muito forte. Provavelmente só conta como um pequeno ressentimento, Fei tentou explicar aos seus companheiros. Nós entendemos, como guarda de segurança, saber como destruir evidências não é tão rebuscado, disse o homem de meia-idade, olhando para o uniforme manchado de sangue de Anfei como se tivesse obtido informações sobre muitas coisas. Apesar de seu medo e desejo de partir, ele confiou em Anfei e, portanto, optou por seguir os desejos de Anfei, fazendo tudo o que lhe foi dito e tentando não irritá-lo. O que devemos fazer com essa garota? A mulher mudou de assunto, encarando a garota caída no chão que ainda parecia familiar. Vamos levá-la de volta para o quarto dela. É uma boa oportunidade para ver o que realmente é aquela estátua de Deus debaixo da cama dela. Anfei carregou a segunda filha de Zuan-Ren, andou na ponta dos pés pela sala e abriu a porta do quarto da segunda filha. Era um quarto muito comum e limpo, tudo estava em ordem, sem nenhum vestígio de qualquer coisa relacionada à invocação de almas ou arte maligna. Quanto mais estranha a coisa, mais comum ela tende a parecer por fora. Anfei colocou a garota na cama e imediatamente levantou o lençol. Debaixo da cama havia uma estátua de Deus quebrada que tinha alguma semelhança com o fantasma feroz de antes. Que Deus! Não passa de um rancor fingindo ser uma divindade. Anfei estendeu a mão, tentando tocar o fragmento da estátua do Deus, mas assim que enfiou a mão debaixo da cama, o anel do proprietário em sua mão transmitiu uma frieza arrepiante e penetrante. Há mais alguma coisa debaixo da cama? Ele observou atentamente e descobriu que um pano preto cobria algo perto da parede. Quando ele removeu o pano preto, um frio extremo envolveu seu corpo. Anfei descobriu que o espaço abaixo da parede estava escavado e cheio de estátuas de deuses. Rosto após rosto era bizarro, olhando para Anfei. As estátuas de Deus eram obviamente muito rudimentares, mas para Anfei parecia que ele estava sendo encarado por mortos-vivos, como se cada estátua de Deus contivesse um fantasma. Se os fantasmas nas estátuas fossem pelo menos do tipo ressentimento pequeno, então o número combinado dessas estátuas seria inimaginável. Anfei quase não ousou pensar em quantos fantasmas poderia haver no quarto da segunda filha de Zuan-Ren. Não foi a primeira vez que a mãe dela trouxe estátuas de Deus. Este ciclo de reencarnação aconteceu muitas vezes após suas mortes, mas eles simplesmente não se lembram disso. Sem ousar fazer barulho, Anfei, possuindo o sabre de renascimento e o Paperman cor de sangue, poderia lidar com o ressentimento do tipo pequeno e até mesmo escapar das garras do ressentimento do tipo médio. Porém, diante desse incontável número de ressentimentos debaixo da cama, sua morte era certa. Esta sala é muito mais perigosa do que eu imaginava, pensou Anfei enquanto olhava para aquelas estátuas de Deus. Uma pergunta surgiu em seu coração. Qual é o propósito dessas estátuas de Deus? Por que eles são colocados nos quartos da família de Zuan-Ren? É para absorver a essência da família de Zuan-Ren? Antes que ele pudesse entender completamente uma pergunta, outra surgiu. Por que Butterfly quer aprisionar a família de Zuan-Ren? E por que fazer tanto esforço para que a família de Zuan-Ren realize a invocação de almas no mundo profundo? Butterfly possuía a habilidade de atrair pessoas para o Deep World.
Se quisesse levar Zuan-Ren para lá, poderia fazê-lo com algum custo, então por que deixar a família de Zuan-Ren fazer repetidas tentativas? Se não é que a habilidade de Butterfly é extremamente limitada, é porque Zuan-Ren é especial, diferente das outras pessoas. Anfei continuou a refletir sobre essa linha. Zuan-Ren era apenas um diretor comum de filmes de terror. A única conexão que ele tinha com o Deep World era que seu vizinho era o presidente da Eternal Life Pharmaceutical. O vizinho disse algumas coisas a Zuan-Ren quando ele era jovem e deu-lhe o jogo da construção da morte. O jogo da construção da morte? Um pensamento de repente passou pela mente de Anfei. O jogo de construção da morte foi criado pelo presidente da Eternal Life Pharmaceutical, e seu irmão, Fuseng, era dono da Black Box. Esses dois irmãos poderiam ter escondido algum segredo no jogo da construção da morte? Anfei costumava considerar Zuan-Ren apenas uma pessoa comum envolvida em um acidente, mas agora sua visão mudou lentamente, pensando que Zuan-Ren poderia estar escondendo algo. Assim que sair do jogo, devo perguntar a Zuan-Ren minuciosamente. Se ele estiver disposto a cooperar, encontrarei uma maneira de deixá-lo jogar vida perfeita e invocá-lo para o mundo profundo. Zuan-Ren ansiava por ver sua família e Anfei tinha uma moeda de troca que não podia recusar. Com um plano em mente, Anfei colocou suavemente o pano preto que cobria as estátuas dos deuses. Mas no momento em que o pano preto caiu, todas as estátuas grosseiras de Deus juntas se viraram e abriram os olhos. O pano preto havia caído e Anfei quase pensou que fosse sua própria ilusão. Ele olhou atentamente para o pano preto, e depois de apenas alguns segundos, rosto após rosto começou a aparecer no pano, e as estátuas dos deuses pareceram ganhar vida. Retiro. Tomando uma decisão rápida, Anfei arrastou o homem e a mulher de meia-idade para fora do quarto com ele. Eles abriram a porta de segurança da sala e correram para o outro lado do corredor. No processo de fuga, Anfei não se esqueceu de olhar para o número do quarto. Quarto 4144. 3. 4S. Anfei sabia o que significava o número do quarto. Ele mal ousava imaginar que a sala do fantasma que saltava de prédio só tinha 2, 4, e mesmo que aquele fantasma estivesse dividido em várias partes, estava perto de ser uma manifestação de ódio. Será que a sala 4144 abriga o ódio? São a esposa e as filhas de Zuan-Ren? Ou é um dos deuses dentro das estátuas de Deus? Capítulo 344. 344.344 pistas para a nomeação do novo chefe do edifício. 344. Capítulo 344. Pistas para a nomeação do novo chefe do edifício 344. Capítulo 344. Pistas para a nomeação do novo chefe do edifício. O número 4144 indicava que Anfei havia agora entrado no prédio 4 e também provou que a passagem do guarda-roupa realmente conectava diferentes quartos. Este item de maldição, semelhante a uma variação de um portal de jogo, despertou grande interesse em Anfei. Enquanto matarmos a borboleta, os armários e o prédio pertencerão a todos. O edifício da morte era agora propriedade da borboleta, do gerente. Tratava todos como ferramentas e brinquedos, sacrificando os interesses de todos para atingir os seus próprios objetivos. Mas se Anfei se tornasse o gerente do edifício da morte, ele respeitaria as decisões da maioria e permitiria que mais pessoas se encontrassem novamente. Espere, porque sinto que algo está puxando minhas costas. De verdade. O homem de meia-idade que corria atrás do grupo ficou pálido. Ele continuou girando a cabeça para olhar para trás, mas mesmo prestes a quebrar o pescoço, não conseguiu ver o que havia rastejado em suas costas. Todos corriam para salvar suas vidas, e o homem de meia-idade não ousou gritar muito alto, então suportou o desconforto e se esforçou para seguir atrás da mulher. No corredor escuro como breu, as luzes controladas por som piscavam. Comparado ao edifício 1, o corredor do edifício 4 parecia muito mais dilapidado. A porta de cada casa tinha vestígios de papel moeda em chamas e fotografias deixadas para trás, como se todos estivessem realizando invocação de almas. O que diabos a borboleta quer fazer? O interior do edifício estava repleto de energia negra, um terror sinistro não relacionado a fantasmas e monstros. Parecia que o coração das pessoas tinha mudado neste lugar, fermentando em outra coisa. Ao abrir a porta de segurança, as velhas dobradiças da porta rangeram e gemeram. Anfei olhou para o corredor escuro lá fora, mas não se atreveu a sair correndo imediatamente. Canções indescritíveis e fracas chegavam de fora. O anel de Anfei já estava sobrecarregado, com várias outras rachaduras. Era provável que o dono original do anel nunca tivesse imaginado que Anfei usaria e entraria diretamente em um lugar como o Edifício da Morte, encontrando a música indizível várias vezes. Por que paramos? A mulher perguntou perplexa. Tenho um péssimo pressentimento sobre este lugar, parece ainda menos seguro do que dentro do guarda-roupa. Você consegue ouvir a cantoria lá fora? Cantoria? A mulher balançou a cabeça. Não ouço nada, vocês dois estão apaixonados ou algo assim? Irmão e irmã mais velhos, realmente há algo errado com minhas costas. O homem de meia-idade com roupas de sangue finalmente os alcançou, agarrando a mão de Anfei. Por favor, verifique minhas costas. Senti como se algo estivesse me puxando enquanto eu corria. Anfei olhou para as costas do homem de meia-idade, onde uma estátua de Deus estava empoleirada no meio de sua coluna, com a cabeça parecendo querer se enterrar na coluna vertebral do homem. Há algo errado? Vocês dois viram alguma coisa? É um bug? O homem de meia-idade balançou a mão gordinha, mas não conseguiu alcançar o local.
É apenas um pequeno bug, não se assuste. Respire fundo primeiro, depois relaxe, Anfei disse ao homem de meia-idade para não olhar para trás. Então ele tirou o sabre de renascimento da barra de itens, mano. Só para ser intrometido, o que você fez antes? Você já matou alguém? Como eu poderia matar alguém? Eu nem matei uma galinha. Então tudo bem. O sabre de renascimento ficou mais afiado ao enfrentar inimigos com mãos manchadas de sangue fresco. Anfei estava sendo atencioso. Ele não queria machucar acidentalmente o homem de meia-idade. Erguendo as roupas de sangue, Anfei agarrou o punho do sabre e controlou a lâmina deslumbrante enquanto descia com força. O corpo da estátua do deus foi cortado diretamente, transformando-se em fragmentos. Mas o que surpreendeu Anfei foi que quando a estátua se quebrou, seu rosto se torceu lentamente, revelando um sorriso misterioso para Anfei. A estátua do deus sorriu? O peso em suas costas diminuiu repentinamente, e o homem de meia-idade ainda queria ver como era o inseto, mas quando se virou, viu os fragmentos da estátua do deus espalhados pelo chão. A coisa debaixo da cama subiu nas minhas costas? Você está carregando isso há muito tempo, mas agora está seguro, provavelmente. Anfei colocou a mão que escondia o grande mal suavemente nas costas do homem de meia-idade, onde encontrou alguns fragmentos da estátua de Deus incrustados na carne do homem. Aguente firme, pode doer um pouco. Ele empunhou o sabre de renascimento e desenterrou o último fragmento, mas antes que pudesse recuperar o fôlego, de repente percebeu o que parecia ser um rosto humano no ferimento nas costas do homem de meia-idade. O que é isso? Usando o sabre de renascimento para abrir a ferida, Anfei viu uma estátua de Deus do tamanho de um polegar incrustada na carne do homem de meia-idade, e quando extraiu a estátua de Deus do tamanho de um polegar, encontrou uma estátua de Deus ainda menor abaixo dela na ferida. Todas as estátuas de Deus exibiam o mesmo sorriso misterioso, inserido no corpo do homem de meia-idade, olhando diretamente para Anfei, me provocando dentro do corpo de outra pessoa? Anfei não sabia por que as estátuas de Deus teriam como alvo o homem de meia-idade, talvez porque ele fosse o mais fraco ou talvez porque tivesse a pior sorte. Mas independentemente do motivo, Anfei definitivamente não iria ceder a tais forças do mal. Ele fez o homem de meia-idade cobrir os olhos, e Anfei tirou o paperman de cor de sangue e o deixou rastejar para dentro da ferida também. Não importa quantos você tenha lá dentro, vou desenterrar o mesmo número, afinal, não sou eu quem está com dor. Originalmente enraizado profundamente no corpo do homem de meia-idade, o sorriso no rosto das estátuas de Deus congelou. Treinado para ser durão pela vida perfeita, Anfei não hesitaria, nem mesmo se as estátuas de Deus tivessem entrado em seu próprio corpo. Controlando o paperman, Anfei extraiu mais 2 estátuas de Deus de dentro do homem de meia-idade. A última estátua de Deus era tão fina quanto um pauzinho, e o pequeno fantasma que estava escondido dentro dela foi diretamente esmagado pelo paperman cor de sangue. Acompanhado de um grito, um pedaço de papel e uma mecha de cabelo caíram do corpo do fantasminha, como se fosse formado pela energia do rancor no papel e no cabelo. O paperman cor de sangue entregou o papel para Anfei, que tinha um nome escrito na frente e um método de morte no verso. Se ele fosse desmembrado, ele morreria? Anfei viu pela primeira vez o método da morte, as palavras fervilhando de intenso ressentimento e a aura de um feitiço. Então ele virou o papel e viu o nome do outro lado. Os 2 caracteres simples impossibilitaram que ele desviasse mais o olhar. Fuseng. Anfei sabia que os fragmentos de memória do ex-chefe do edifício estavam escondidos no edifício da morte, mas ele nunca esperou encontrar uma pista sobre o ex-chefe do edifício dessa maneira. Todas as estátuas de Deus contêm um pedaço de papel guardado por um fantasma? O primeiro azarado que Anfei matou, embora também fosse um fantasma em uma estátua de Deus, teve seu coração comido pelo paperman e morreu, desintegrando-se em pedaços de papel e cinzas. Mesmo que contivesse um papel, seria difícil para Anfei perceber. Esse cabelo poderia ser de Fuseng? Sua consciência foi dividida em inúmeras partes e depois colocada dentro das estátuas de Deus? O gerente do edifício da morte deveria ser Butterfly. Olhando desta forma, parecia que a consciência do ex-chefe do edifício que permaneceu aqui já havia sido vítima das ações de Butterfly. Acho que posso entender qual é a coisa mais assustadora do quarto 4144. Anfei olhou para o texto no papel, o nome e o cabelo, ambos médios da maldição, enquanto as palavras no papel eram a própria maldição. No edifício da morte, existiam inúmeras maldições da morte, e Anfei agora estava altamente desconfiado de que todas aquelas maldições da morte poderiam ter sido preparadas para uma pessoa. O ex-chefe do edifício era pelo menos 40 anos mais velho que Anfei e era dono da Caixa Preta há muitos anos. Embora tenha falhado, mesmo com sua consciência fragmentada em incontáveis pedaços, ele ainda não havia saído do jogo, capaz de definir seu próximo movimento. Apenas esse fato o tornava imensamente formidável. Se Butterfly realmente conseguiu os fragmentos de memória do ex-chefe do edifício, então tenho mais um motivo para matá-lo. O fato de eu ter a caixa preta em meu mar cerebral não deve ser conhecido por uma segunda pessoa. Capítulo 345. 345.345 O guarda de segurança que viveu até agora. 345. Capítulo 345. O guarda de segurança que viveu até agora. 345. Capítulo 345. O guarda de segurança que viveu até agora. Anfei não conhecia o layout do ex-chefe do edifício e também não confiava completamente em Fuseng.
O motivo foi simples, o caminho escolhido por Anfei após recuperar a caixa preta foi diferente do de Fu Seng. Fu Seng queria destruir completamente o mundo profundo, isolando tudo da realidade, enquanto Anfei pretendia destruir o que deveria ser destruído e resgatar o que deveria ser redimido. Se Fu Seng estava considerando as questões puramente de sua própria perspectiva, então Anfei estava olhando as coisas de um ponto de vista de justiça. Naquela época, Anfei, que estava inconsciente, seguiu seus instintos e abriu dois lados diferentes da caixa preta, libertando o diabo e ao mesmo tempo abraçando a esperança. Ninguém jamais se atreveu a fazer o que Anfei fez, nem mesmo um chefe de construção. Foi também por causa das escolhas que Anfei fez que ele e Fu Seng não estavam mais no mesmo caminho. Talvez Fu Seng tentasse guiar Anfei agora, mas em algum momento no futuro, eles inevitavelmente divergiriam. Esse tipo de diferença não era algo que pudesse ser resolvido pela persuasão. Todos apostaram suas vidas e futuros nisso, tornando muito difícil voltar atrás agora. Anfei envolveu o cabelo com uma tira de papel. Ele agora não ousava voltar ao quarto 4144 imediatamente. A memória de Fu Seng foi fragmentada em inúmeros pedaços. Os fragmentos de memória do edifício Morte e os da comunidade residencial Felicidade, embora originados da mesma pessoa, poderiam formar personalidades distintas devido às diferentes emoções contidas nele. Todo mundo tem um lado negro até certo ponto, muito menos alguém como Fu Seng, que foi escolhido pela caixa preta. A escuridão que ele suprimiu por dentro era talvez ainda mais aterrorizante que a borboleta. Deixe o 14º andar primeiro. Fei carregou o homem de meia-idade e entrou no corredor, mas a mulher parou no lugar, imóvel. Você notou alguma coisa? Devíamos pegar o elevador em vez disso. Tenho a sensação de que se descermos daqui morreremos. A mulher segurou a faca de frutas na mão. Minha intuição é muito precisa. A luz fraca filtrava-se pelo corredor escuro como breu. À primeira vista parecia comum, mas após uma inspeção mais detalhada, a luz parecia se aproximar. Era como se não fosse luz alguma, mas sim um par de olhos enormes e gelados. Anfei não teve tempo para hesitar. Cada porta do 14º andar tinha 2 quartos, tornando todo o andar um covil de fantasmas. Só de olhar para o papel moeda espalhado pelo chão, Anfei ficou arrepiado. Parecia que todos os proprietários deste andar estavam realizando rituais de invocação de almas. À medida que a luz abaixo se aproximava lentamente, Anfei, com um homem de meia-idade nas costas, chegou ao 13º andar. Vamos nos esconder aqui, o 14º andar é muito perigoso. Anfei fechou silenciosamente a porta de segurança, deixando o homem e a mulher de meia-idade se esconderem atrás dela enquanto se aventurava sozinho no corredor. O 13º andar era um pouco mais normal, mas ainda havia papel moeda espalhado pelo corredor e todas as famílias tinham dísticos vermelhos afixados nas portas. No entanto, os caracteres pretos nos dísticos eram todos maldições, e havia várias substâncias espalhadas nas portas de segurança, junto com fios vermelhos quebrados e fragmentos de espelhos. Logo, Anfei chegou à porta do quarto 4134. Antes que ele pudesse virar a cabeça, uma brisa fria passou por sua orelha. Ele girou bruscamente. Anfei viu que a porta do quarto 4134 tinha um uniforme de segurança manchado com tinta preta e vermelha colada. O uniforme tinha um enorme buraco no peito e no abdômen, como se tivesse sido rasgado à mão. Ele deu meio passo para trás no momento em que o uniforme colado na porta deslizou lentamente e o painel da porta se abriu levemente, revelando a voz de um homem lá dentro. A noite do retorno da alma está quase chegando. Não pode haver ninguém no corredor. Apresse-se e entre. Noite do retorno da alma? Anfei percebeu que o homem usou você em vez de todos vocês. Parecia que ele não sabia da existência da mulher e do homem de meia-idade. É uma longa história. Resumindo, se você não quer morrer, entre rapidamente. A voz do homem era séria, sua insistência incessante. Se eu não tivesse visto você vestindo o uniforme de segurança, nem teria pensado em salvá-lo. Apresse-se. Estou correndo um grande risco aqui. Anfei era um mestre em atuação de nível mestre e não sabia dizer diretamente se o outro estava mentindo, mas conseguia discernir se alguém estava agindo deliberadamente. Tenho 2 amigos, do lado de fora da porta. Você pode deixá-los. Eles também são seguranças? 3 seguranças vivos desta vez? Rápido, venha! As palavras do homem surpreenderam, mas ele ainda decidiu acolher Anfei. Um momento depois, Anfei trouxe os outros 2. Vendo o homem e a mulher de meia-idade sem uniformes de segurança, o ocupante lá dentro imediatamente considerou renegar. Mas Anfei foi rápido demais. Enquanto o homem tentava fechar a porta, Anfei já a havia aberto. Você está querendo morrer? O homem cerrou os dentes de raiva. Se eu soubesse que nenhum deles era segurança, também não teria me incomodado em salvar você. Embora falasse ferozmente, o homem ainda abriu a porta. Assim que os 3 entraram e a porta foi fechada, passos pesados ecoaram pela passagem de segurança externa. O homem lá dentro fez um gesto pedindo silêncio, parado perto da porta. Todos permaneceram imóveis, observando. O dono do quarto 4134 vestia um uniforme limpo de segurança, mas não lhe caía bem. O que intrigou ainda mais Anfei foi o grande número de uniformes de seguranças empilhados dentro da sala, alguns com buracos, outros rasgados. Além daquele que o proprietário usava, dificilmente se encontrava um único uniforme intacto. Somente quando os passos desapareceram completamente é que o morador deu um suspiro de alívio, parecendo ter escapado das garras da morte. Se não fosse por mim, todos vocês já estariam mortos.
Quais foram esses passos? Não importa o que eles eram. Não fiquem curiosos. A curiosidade matou o gato, sussurrou o morador. Cada um de vocês me deve uma vida. Não se esqueça disso. Como é que devemos nossas vidas a você agora? O homem de meia-idade estava vestido com roupas de sangue, parecendo bastante horrível. Você quer que eu te expulse agora? Em primeiro lugar, eu nem planejei salvar você, disse o residente, olhando para Anfei e seu uniforme de segurança de vez em quando enquanto falava. Você parece muito interessado no uniforme que estou usando? A sala também está cheia de uniformes de seguranças. Por acaso você não tem uma obsessão por coleções, não é? Anfei não foi educado, pensando em suas chances caso um conflito realmente estourasse. Não tenho o hábito de colecionar roupas, também sou segurança deste prédio. O homem tirou do uniforme sua carteira de trabalho, seu nome era Irmão Cui. Não zombe do meu nome. Meu sobrenome é Hua. Meus pais não são muito educados, então perguntaram a uma cartomante. Ele me chamou de Cui, que significa líder, dizendo que esse nome poderia prolongar minha vida no submundo. Meus pais acharam que isso era um bom presságio, então me chamaram de Hua Cui, disse ele. Um cara grande chamado Oiran. O homem de meia-idade segurando a parte inferior das costas machucada parecia não conseguir se endireitar de tanto rir. Ao contrário do homem de meia-idade, Anfei realmente pensava que a cartomante tinha algumas habilidades reais. Todos os seguranças do prédio eram como vasos de flores usados pela borboleta para cultivar pupas humanas, sendo guardados até o fim apenas aqueles que conseguissem desabrochar as mais belas flores. Nesse sentido, o nome Huakui combinava muito bem com o segurança masculino. Huakui, há quanto tempo você trabalha aqui? Anfei perguntou casualmente. Não me ligue tão diretamente. Eu sou seu salva-vidas e além disso não nos conhecemos a ponto de nos chamarmos pelo nome, disse o homem irritado. No entanto, sua raiva se dissipou rapidamente e a expressão em seus olhos ficou complicada enquanto ele observava Anfei e os outros como se fossem homens mortos. Irmão Cui, você salvou muitos seguranças como eu? Anfei mudou suas palavras e tom, usando uma atuação de nível mestre que fez com que cada palavra soasse íntima e natural para Hua Cui. Isso não parece tão ruim, o homem gesticulou para que Anfei entrasse na sala. Ele não ousou acender a luz e depois de fechar bem as cortinas, acendeu uma vela. Todo mundo neste prédio é louco. Entrei neste prédio há 14 dias e os seguranças que vieram comigo foram todos levados pelos moradores. Levado embora? Sim, desapareceu sem deixar vestígios, vivo ou morto, disse o homem em voz baixa. A cada 4 dias, eles realizam um ritual especial. Eles chamam isso de Noite do Retorno da Alma. Todo o edifício enlouquece, como se os mortos voltassem naquela noite. Enfim, aquela noite é a mais assustadora do prédio. Se não fosse por encontrar este quarto, você provavelmente não estaria me vendo agora. Durante a sua fuga, algum novo segurança entrou? Havia. Sempre que os vejo, tento o meu melhor para salvá-los, mas infelizmente não consigo salvá-los na maioria das vezes. Na melhor das hipóteses, só posso trazer seus uniformes de volta para esta sala segura. O homem falou com confiança, acreditando plenamente em suas próprias palavras, mas Anfei não acreditou nele. Não que o homem o tivesse enganado, mas sim que sua memória poderia durar apenas 14 dias. Esta sala estava repleta de inúmeros uniformes, dos quais o homem afirmou que apenas alguns foram recolhidos por ele. Anfei sentiu que todos os uniformes foram recuperados por ele. Ele simplesmente não se lembrava disso. Cada grupo de seguranças que chegava morreu, com flores tortas desabrochando nos vasos correspondentes. Apenas o Akui sempre conseguiu sobreviver. Em outras palavras, o homem sobreviveu, não porque teve sorte, ou porque o quarto 4134 era seguro, mas apenas porque atendeu a algum requisito da borboleta. Se alguém mais adequado do que ele aparecesse, a borboleta não hesitaria em matá-lo. Porque eu sinto que este edifício é ainda mais perigoso que o guarda-roupa. O homem de meia-idade saiu correndo do guarda-roupa cheio de esperança, apenas para enfrentar um abismo ainda mais desesperador em vez da realidade. É melhor você descobrir uma maneira de sair esta noite. Amanhã à noite é outra noite de retorno da alma. Depois da meia-noite você não poderá fugir. Huakui ainda não havia terminado de falar quando de repente uma música triste começou a tocar no prédio. Ao ouvir esse som, o rosto de Huakui mudou imediatamente. Isso não está certo. Antes, essa música só tocava no início da noite do retorno da alma. Todas as famílias acolheriam espíritos, seguidos pela alma mais perigosa e aterrorizante retornando na segunda metade da noite. Começou cedo? Eu também não tenho certeza. O rosto de Oiran estava cheio de tensão e ele estava ficando incrivelmente agitado e inquieto. O padrão da noite do retorno da alma não deveria ser a cada 4 dias. Deve ocorrer no 4º dia de cada mês, e o 4 de abril também deve receber um, e esse dia é provavelmente o mais assustador. Anfei relembrou o calendário que viu na casa de Zuan King, incluindo as datas circuladas. Amanhã é 4 de abril e embora a noite do retorno da alma ainda não tenha chegado de verdade, algumas coisas já começaram a surgir. As noites de retorno da alma a cada 4 dias não são as verdadeiras noites de retorno da alma. São apenas pequenos distúrbios. A verdadeira noite do retorno da alma deveria ser no dia 4 de abril de cada ano, que também é o dia em que o fantasma que salta do prédio e a transmissora ao vivo morreram. Anfei sempre teve curiosidade sobre esta data. Ele tinha certeza de que havia mais vítimas naquele dia do que apenas o fantasma saltador de prédio e a transmissora feminina ao vivo.
Por que a borboleta quer matar todo mundo no mesmo dia? Poderia ser uma tentativa de usar a energia do rancor de todos para romper algum tipo de restrição? Uma música triste começou a tocar em algum lugar dentro do prédio, e embora não estivesse claro de qual andar ela vinha, Anfei ouviu algo diferente na música. Uma música misturada, uma entidade indizível espreitando do lado de fora do prédio. Não conseguia entrar e parecia estar procurando por Anfei, andar por andar. Na noite do retorno da alma, a verdadeira forma da borboleta também aparecerá? Anfei também estava muito cansado agora, mas não ousou desistir do jogo. Ele temia que se saísse na próxima vez que fizesse login, enfrentaria diretamente a mais horrível noite do retorno da alma. Zuan Wen também entrou no edifício número 4, mas por que não há atividade lá dentro? Com seu estado de loucura, ela definitivamente deveria estar causando algum tipo de perturbação. O número da placa da porta do próprio quarto do fantasma que salta de prédio contém 2 quatros. Agora que Zuan Wen fundiu todos os fragmentos, sua força aumentou, provavelmente situando-se em algum lugar entre 2 quatros e 3 quatros. Anfei rapidamente fez um plano para si mesmo. A primeira tarefa foi encontrar Zuan Wen, seguida de encontrar Feng Ziyu. Ele teve que completar um desses objetivos antes de sair do jogo. Vocês dois fiquem neste quarto, e eu vou lá fora dar uma olhada. Com suas habilidades passivas e talento profissional, os residentes comuns do prédio achariam muito difícil alcançá-lo. Saindo silenciosamente do quarto 4134, Anfei percebeu que a atmosfera lá fora havia mudado desde antes. Enquanto a música triste tocava, o papel moeda nos corredores tremulava ao vento e nas portas de segurança adornadas com dísticos vermelhos. Ouvia-se um som fraco e abrasivo de pregos arranhando. Se alguém chegasse perto, perceberia que não era uma ilusão. As portas de segurança estavam ligeiramente torcidas, como se estivessem sofrendo uma pressão imensa. Anfei guardou o anel do proprietário, preocupado que ele pudesse quebrar quando confrontado com o ódio. A destruição do item era um problema menor, mas revelar sua localização era um assunto sério. Ele tentou se comunicar com o Grande Mal, esperando que isso pudesse ajudar a alertá-lo sobre o perigo. Em seu braço, o Grande Mal concordou decisivamente, o que deixou Anfei um pouco preocupado. Ele não tinha certeza se o Grande Mal entendia sua intenção. Pode estar muito preocupado com a excitação para avisá-lo. No momento em que um fantasma pudesse ter arrancado a cabeça de Anfei com uma mordida, o Grande Mal poderia emitir um aviso. Afinal, o perigo visto pelo Grande Mal era diferente daquele visto pelas pessoas normais. Ele apenas desejava que Anfei estivesse em um estado de quase morte, e não totalmente morto. O layout arquitetônico do edifício número 4 é semelhante ao do edifício número 1. Quando Anfei chegou ao meio do corredor, viu um elevador antigo. Ele nunca havia usado o elevador dentro do prédio número 1. As portas cinza prateadas do elevador estavam cobertas de grafites aleatórios, que formavam vagamente um rosto humano. Se alguém olhasse para ele por muito tempo, parecia que seria sugado para dentro do elevador. É melhor manter distância dessa coisa. Quando Anfei estava prestes a sair, os números no display do elevador começaram a mudar de repente, como se alguém estivesse usando o elevador para vir até aqui. A música triste em seus ouvidos tornou-se mais clara e Anfei deu uma última olhada no display do elevador antes de correr rapidamente para a passagem de segurança. Capítulo 346. 346.346 Caçador de Almas. 346. Capítulo 346 Soulchazer 346. Capítulo 346 Soulchazer. O velho elevador subiu rapidamente, os números vermelhos no display mudando tão rapidamente que parecia quase anormal, como se algo estivesse subindo ansiosamente. Uma música triste permanecia nos ouvidos de Anfei, misturada com um canto fraco, como se duas forças diferentes estivessem procurando por ele. Tendo vivido no mundo profundo por tanto tempo, os sentidos de Anfei tornaram-se excepcionalmente aguçados. Enquanto os números ainda mudavam no display, ele já havia corrido para as escadas entre o 13º e o 14º andares. Comparado ao 13º andar, o 14º andar é mais perigoso. Você tem coragem de parar no 14º andar? Anfei voltou ao 14º andar e, para sua surpresa, o elevador realmente parou ali. O número 14 no display parecia um tanto assustador. Depois de piscar algumas vezes, as portas cinza prateadas do elevador se abriram lentamente para ambos os lados. Ao mesmo tempo, o veneno da alma no braço de Anfei começou a se espalhar, uma dor tremenda atingindo-o, como se o Grande Mal o estivesse lembrando dessa maneira. Dado o caráter de Big Evil, provavelmente só lembraria Anfei em situações em que ele estivesse em perigo mortal. Apoiando seu braço envenenado, Anfei recuou rapidamente e desceu correndo freneticamente. Logo depois que ele começou a se mover, passos pesados soaram vindos do elevador, desaparecendo rapidamente e se transformando no som de insetos correndo. Anfei não sabia o que estava atrás dele, mas sabia que aquela coisa havia começado a persegui-lo. Correndo com todas as suas forças, a voz fria do sistema ecoou de repente em seu mar cerebral. Jogador número 0000, observe. Missão principal de nível e tarefa pré-requisito da noite de retorno de almas, Soulchazer. O momento mais importante no edifício da morte durante o ano é 4 de abril, e amanhã é 4 de abril, o 14º ano após a última mudança de gerente do edifício da morte. Este dia é a noite do retorno da alma. Você está pronto para receber sua chegada? Soulchazer.
Tarefa de pré-requisito da missão principal de nível e dificuldade de nível F ou a partir de agora, você tem 5 chances de olhar para trás. Você deve usar essas 5 chances para ver claramente quem é o seu Soul Chaser. Se você não viu o Soul Chaser dentro de 10 minutos, ou se você usou suas 5 chances sem vê-lo, ou se ele te matar dentro desses 10 minutos, então sua alma será levada por ele. A voz do sistema apareceu de repente, Anfei nem estava preparado e uma enxurrada de informações invadiu sua mente. Amanhã é 4 de abril, 14º ano após a última mudança de gerente do Edifício da Morte? Quem será a alma que retornará neste dia? À medida que o sistema emitia a tarefa, também fornecia dicas. Mas agora Fei não teve tempo para refletir profundamente sobre isso, pois inadvertidamente acionou uma tarefa de nível F, e se não completasse a tarefa em 10 minutos, provavelmente seria morto imediatamente. O que é um caçador de almas? O cara que pegou o elevador até o 14º andar é o Soul Chaser? Fei só teve 5 chances de olhar para trás, ele teve que valorizá-las. Se ele ainda não conseguisse ver o Soul Chaser depois de 5 vezes, então sua alma poderia não pertencer mais a ele. Quando as ações de alguém são restritas, o desejo de realizá-las só fica mais forte. Neste momento, Anfei resistia com força à vontade de olhar para trás. As tarefas de nível F e as tarefas de nível G são fundamentalmente diferentes. Esta é a primeira vez que encontro uma tarefa de nível F que permite apenas 10 minutos. Anfei levou 10 segundos apenas para pensar nas informações da missão quando de repente chegou à esquina entre o 13º e o 12º andar, com os passos atrás dele ficando pesados mais uma vez. Por que os passos são diferentes? O Soul Chaser não tem uma forma fixa? E por que o sistema me deu 5 chances? O que há de especial nesse número? A tarefa era sobreviver sem ser morto. As missões em Deep World eram extremamente realistas em comparação com as missões normais do jogo, onde ser capturado significava morte ou desencadear certas condições levava à morte, o que pelo menos fazia algum sentido. Mas as missões no Deep World eram totalmente lógicas, tudo foi acrescentado como se o objetivo fosse matar o jogador por qualquer meio necessário, levando-o ao limite. Os passos atrás dele estavam se aproximando, e apesar de correr com todas as suas forças, Anfei não conseguiu aumentar a distância entre eles. Essa crescente sensação de desconhecido colocou imensa pressão sobre Anfei, que não tinha ideia do que estava por trás dele. Ele queria imaginar com base nos passos, mas eles continuavam mudando. O medo era como uma corda em volta do pescoço de Anfei, impedindo de olhar para trás, apenas permitindo que ele sentisse a corrente se apertando lentamente. O que diabos está me perseguindo? Ouvindo atentamente entre os passos pesados, parecia haver um som pegajoso sendo dilacerado. Os sapatos do caçador pareciam cobertos de carne picada e sangue, fazendo barulhos fracos ao subir as escadas. Enquanto fugia, ele também sentia intensamente seu medo, o que significava que o jogador estava lentamente compreendendo o medo, deixando o medo imaginado se sobrepor ao medo real. O desconforto foi ampliado, e embora Fei já pudesse ter se desconectado, ele ficou nervoso novamente. Se houvesse um fantasma maligno com um sabre decapitador atrás dele quando chegasse perto, um ataque poderia acabar com a vida de Anfei, não deixando nenhuma chance para ele sair do jogo. Sua maior crise agora era não conseguir ver o que estava atrás dele. Dentro do prédio 4 do Edifício da Morte, ele teve que lidar com o fantasma, que apareceu atrás dele e também estar alerta a qualquer fantasma que pudesse aparecer na frente. Até ele estava achando difícil lidar com isso. Seus nervos estiveram tensos a noite toda e ele certamente iria desabar se isso continuasse. Numerosos pensamentos e estratégias passaram por sua mente, mas enquanto o cérebro de Anfei ainda estava funcionando, ele de repente sentiu uma massa de coisa subindo por suas costas, ouvindo sons farfalhantes, sentindo os movimentos frenéticos e densos e quase sentindo garras afiadas prestes a rasgar sua pele. Em tal situação, o corpo de Anfei reagiu antes de seu cérebro, e ele torceu levemente o pescoço para vislumbrar o que estava atrás dele com o canto do olho. Não havia nenhum fantasma feroz, nenhum enxame horrível de insetos e nenhum assassino com uma faca afiada. Atrás dele havia apenas um corredor escuro e uma profunda inquietação. Impossível, deve haver alguma coisa. Caso contrário, o grande mal não teria me avisado. Anfei também percebeu que algo realmente o perseguia, então quando olhou para trás, não parou de correr. A música e o canto tristes ainda soavam, os nervos de Anfei agora como uma mola esticada até o limite. Aqueles ruídos estridentes pareciam desesperados para penetrar em seus ouvidos. Tudo estava mirando nele. A música triste ficou mais alta, mais papel moeda apareceu no chão e os dísticos em ambos os lados da porta de cada casa pareciam ainda mais vívidos, como se estivessem manchados de sangue. O tempo estava passando e a primeira vez que Anfei olhou para trás, não tinha visto o fantasma. Em uma missão de tanta pressão, ele não conseguia se concentrar em pensar. Antes que ele pudesse se recuperar do susto anterior, os passos pesados soaram novamente, desta vez ainda mais perto de Anfei, e parecia que o oponente estava carregando algo mais, possivelmente arrastando um corpo junto.
Capítulo 347. 347.347 Tratando Anfei como uma oferta de sacrifício. 347. Capítulo 347. Tratando Anfei como uma oferta de sacrifício. 347. Capítulo 347. Tratando Anfei como uma oferta de sacrifício. Os passos atrás dele ficaram mais pesados, mas Anfei sentiu seu corpo ficar um pouco mais leve, como se algo tivesse sido tirado dele. Tanto sua audição quanto seu tato informaram a Anfei que algo o estava seguindo, mas apenas seus olhos não conseguiam ver. Já tendo desperdiçado uma oportunidade, Anfei não ousou se virar precipitadamente. Ele só poderia tentar acelerar o passo e então recordar cuidadosamente tudo o que viu na primeira vez que olhou para trás. A memória de Anfei estava muito além da de uma pessoa comum. Ele se lembrou de todos os detalhes do corredor naquele momento. Realmente não havia ninguém atrás dele. Nem uma única pista. Como devo completar isso? Eu deveria simplesmente fazer log-off? A missão foi limitada a 10 minutos, e Anfei não sabia o que enfrentaria na próxima vez que se conectasse após ser expulso à força do jogo. Pode ser um fracasso da missão, o Soul Chaser vai embora. Pode ser que ele ainda tenha permanecido em modo de missão ao conectar-se novamente, continuando a ser caçado, sem saída. Outra possibilidade era conectar-se e morrer instantaneamente, sem sequer ver quem era o assassino. Anfei não se atreveu a jogar, pelo menos não antes de esgotar suas poucas chances de olhar para trás. Ele não estava planejando fazer log-off. De olho na chave de saída, o cérebro de Anfei disparou, mas enquanto ele pensava desesperadamente em uma solução, uma voz um tanto arrepiante gritou atrás dele. Anfei? Ao ouvir o próprio nome, o instinto da pessoa é se virar. Anfei teve experiências semelhantes e naquele momento, sentiu arrepios em seu pescoço, um ar frio penetrando diretamente em seu colarinho e através de suas roupas. Lembre-se da minha voz, pense no meu nome, o ritual está prestes a começar. Anfei. Viemos do mesmo lugar, vimos as mesmas coisas, você certamente faria a mesma coisa que eu. A voz fria permaneceu nos ouvidos de Anfei, como se pudesse facilmente matá-lo, mas intencionalmente fechou a distância para transmitir informações a Anfei. O mesmo lugar? Eu faria a mesma coisa que você? Ele revirou as palavras em sua mente. Talvez a verdadeira identidade do Soul Chaser estivesse escondida dentro deles. Eu vi você em um pesadelo no futuro. Você é a chave para o dia da ressurreição. Me ajude. Se você me ajudar, posso te contar mais. Não temos tempo. A voz doeu, como se agulhas estivessem perfurando diretamente o coração de Anfei. Dia da ressurreição? Fuseng. Pensamentos estranhos surgiram espontaneamente em sua mente, como se tudo fosse um jogo com resultado pré-determinado. Noite do retorno da alma, dia da ressurreição, você morre no futuro em seu pesadelo. Você renasce no futuro de seu pesadelo, mas esse você renascido não é mais você. A voz se misturou ao vento frio, soprando diretamente nos ouvidos de Anfei. Aos olhos de quem viu o futuro, o seu destino é apenas um fio na mão. Toda resistência é uma luta fútil. O seu futuro será como o meu passado. A voz arrepiante carregava um toque de tristeza, os passos ficando cada vez mais pesados, como se estivessem sobrecarregados com cada vez mais peso. Nós dois sabemos o seu maior segredo, então ele nunca vai deixar você ir. Primeiro você se tornará um louco, depois gradualmente se tornará normal. Ele usará sua faca para matar todos, massacrará toda a vizinhança e depois matará você no final. Ao ouvir isso, Anfei sentiu que o tom do orador era muito parecido com o de uma pessoa. O massacre anterior do bairro havia sido um testador do Perfect Life, que morreu não muito tempo atrás, curiosamente. Morreu no momento em que Anfei gradualmente se acostumou ao Deep World, como se tudo tivesse sido projetado dessa forma. Eu sou o primeiro a subir ao palco neste sacrifício vivo, e você é o último a encerrá-lo. Meu final continuará em seu corpo, iniciando mais um ciclo de reencarnação de 14 anos. Não previ que você chegasse aqui antes do início da cerimônia. Eu, como o primeiro sacrifício vivo, conheci você, o último a ser sacrificado prematuramente. Esta pode ser nossa única chance. Ajude-me a me libertar e eu lhe contarei o futuro. A voz por trás revelou muita coisa e não havia nenhum indício de intenção assassina em suas palavras. Depois de hesitar por um longo tempo, Anfei respondeu enquanto corria. Quem é você? Eu sou um dos Soul Chasers que iniciou a cerimônia. Você é a oferta de sacrifício mais importante aqui, fuja. Não se torne objeto de um sacrifício vivo. Vá encontrar Feng Ziyu. Ele está em 4041. Ele irá. A voz fria não tinha terminado de falar quando desapareceu abruptamente, substituída pelo som de asas gigantes batendo rapidamente, pó vermelho sangue espalhado como poeira de um pesadelo por todo o corredor e naquele momento, Anfei sentiu uma intenção assassina inconfundivelmente clara. O braço que abrigava o grande mal estava completamente entorpecido, o padrão de sangue vívido e marcante, o veneno da alma espalhado por todo o membro, e parecia que algo queria rasgar a pele e explodir. Assumiu o controle da mão de Anfei e cobriu seu pescoço. Uma força colossal atingiu o braço de Anfei que cobria seu pescoço, e uma dor aguda percorreu seu braço. No momento em que Anfei percebeu o que aconteceu, o braço que abrigava o grande mal já havia caído molemente, com uma horrível ferida em forma de borboleta profunda até o osso. O braço estava completamente dormente e ao cair para frente, Anfei desceu as escadas. Sua consciência pousou na chave de saída. Seu olhar se voltou para a escada atrás dele.
Um cadáver estava sendo arrastado para o corredor adjacente por algum poder. Se isso fosse tudo, Anfei não teria ficado surpreso, mas descobriu que o físico do cadáver era exatamente igual ao seu. Ao ver as bochechas do cadáver, sentiu uma sensação anormal. O rosto do cadáver, com olhos mortos redondos e bem abertos, era como o seu. Esse é o meu cadáver? Anfei olhou para trás uma segunda vez, ainda não vendo nenhum Soulchazer, mas percebeu que seu próprio corpo havia ficado mais leve. Caçador de almas. Poderia aquele cadáver que ele arrastou ser minha alma? Os humanos têm 3 almas e 7 espíritos, e 5 chances de olhar para trás, o que parece corresponder a estes. Anfei já havia adivinhado a identidade do Soulchazer. O outro poderia indicar claramente o nome de Feng Ziyu, e ele poderia muito bem ser o testador que massacrou a área do Edifício da Morte anos atrás, tendo entrado no Edifício da Morte do Mundo Profundo naquela época. Mas se é verdade que o testador estava preso no Edifício da Morte desde então, cuja alma então habita o corpo do testador, que está trancado no hospital psiquiátrico, parecendo louco e tolo? Dia da ressurreição, noite do retorno da alma, amanhã à noite será o retorno da alma da borboleta ou a ressurreição de Fuseng? Caindo no chão, Anfei agarrou o ferimento. Antes que ele pudesse se levantar do chão, um farfalhar apareceu atrás dele. Não ousando ficar parado, Anfei, suportando a dor, desceu correndo. A ferida em seu braço não mostrou sinais de cura, em vez disso rasgou ainda mais, com sangue fresco pingando no papel moeda flutuante. Anfei correndo freneticamente abriu o prelúdio da noite do retorno da alma. Dentro e fora do edifício, uma atmosfera especial envolvia a área, com portas no edifício 4 abrindo continuamente, mais de um caçador de almas preparando a oferta de sacrifício para o sacrifício vivo. Fim do vídeo.